Bem-vindos, meus amigos, ao Se Ligue, o nosso encontro marcado no Portal IG. Toda segunda-feira, à 1h da tarde, com reprise às quartas-feiras, também à 1h da tarde. Estamos aqui direto do Plot B. O que é o Plot B? É um estúdio super aconchegante aqui em São Paulo, na Vila Mariana, e que tem todo o carinho aqui do Matheus, que está fazendo a direção de corte, do Jackson, que é o dono aqui, e ele recebe o nosso programa muito bem para entregar o melhor, a melhor qualidade para você aí na sua casa. E por que chama Plot B? Você pega um roteiro de cinema, ele tem o Plot A, mas também tem o Plot B. Olha que maravilha, o Plot B muitas vezes é melhor do que o Plot A. Então guarda na sua cabeça, Plot B é um dos melhores estúdios que temos aqui em São Paulo. E com muito carinho, estamos aqui fazendo o Se Ligue de hoje para você, que é um tema muito especial. Vamos falar sobre a Era de Ouro das telenovelas. E o que é a Era de Ouro das telenovelas? Não é simplesmente, é porque a novela era melhor do que a novela de hoje. Pode até ser que você ache, pode até ser que eu também concorde, mas a Era de Ouro era uma época que o Brasil parava para assistir televisão, parava para ver a novela. Por isso que ela é tida como a Era de Ouro. Você não chegava no trabalho, na escola, no dia seguinte, sem saber o que aconteceu na novela um dia antes. Senão você não tinha assunto. Nós trouxemos uma convidada muito especial e eu vou arriscar aqui, fazer uma abertura à sua altura. Vou arriscar aqui, tá? Vamos lá. Senhoras e senhores, preparem-se para aplaudir uma estrela que brilhou em todas as telas e palcos por onde passou. Ela que foi top model, iniciou sua trajetória sob proteção de um verdadeiro salvador da pátria. Conquistou corações nas mansas águas de Riacho Doce e nos levou a uma inesquecível A Viagem, ao lado de um mascarado. Quem não se lembra da marcante história de Carmen e Adonai? Era uma vez uma Salomé dos palcos, com sangue de artista, o sangue do meu sangue. E por uma louca paixão a sua arte soube transformar até mesmo amor e ódio em um amor eterno amor. Seu talento construiu um verdadeiro império de personagens inesquecíveis. No programa de hoje, ela que é flor, que é bela, por que não Floribela? Para essa mulher de teatro reta, direta, que nunca morde e assopra, eu dedico todas as flores com você, Suzy Rego. Fendon, já pega esse corte que vai ficar fixado em todas as redes sociais, que eu quero só ser apresentada desta forma. Ale Contini! Meu amor, obrigado! Me emocionei, me arrepiei, amei. Que trajetória linda, eu fui olhar aqui. Que forma linda, que recepção maravilhosa, nesse estúdio delicioso, com esse ar-condicionado perfeito. Gostoso. Não, fiquei muito, muito honrada. Que coisa linda. Obrigada, meu colega. Você é um gentleman. Eu que agradeço ter você aqui. E é um quadro que pra gente é muito importante, porque a gente faz um paralelo com o Brasil que tínhamos, né, com as novelas que tínhamos e as novelas de hoje. E você passa por tantas obras marcantes. Eu vou começar com a primeira, que foi Salvador da Pátria. Isso. Né, que você começa com Salvador da Pátria. E é uma novela que para o Brasil. Ela vem dali de Tieta, de Vale Tudo. Novela do Lauro César Muniz, Sim. Né? Com muita trama política, sim. Enfim, com um elenco, nossa, estelar, né? E com uma coisa do campo, com esse homem do campo, com esse homem simples. Sim. Né? Então, assim, eu revi há um tempo como era maravilhosa. Direção geral do meu padrinho artístico que está no céu, Paulo Biratã, sabe? Então, assim, quantos colegas incríveis, quanto aprendizado. Então, ali foi realmente minha escola também. Mas você já estava brincando ali, porque eu revi também umas cenas, você já era bem solta, Tava bem à vontade. Eu vi uma cena sua com a Beth Faria. Que fazia minha mãe. Que você falava, papai era comunista. Né? Papai morreu porque
porque era comunista. Mamãe não reza, ela é comunista. Eu não sou comunista. Papai era comunista. Eu devia ter chegado. O avião chega às 4h30. Será que ela perdeu o voo? Mas ela teria me telefonado. Papai morreu porque era comunista. Seu pai era esquerdista, Alice, não necessariamente comunista. Os textos eram maravilhosos. Nossa, eu adorava falar aqueles textos. Mas eu te falo uma coisa, você sabe? Eu sempre estou rodeada de anjos. E assim, aquela foi a minha primeira novela que eu fiz através de teste. Sim. Vindo da carreira de modelo e também de trabalhos de publicidade. Enfim, mas eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida. Beth Faria, estudiosa, dedicada, Sim. bacana. Cécio Thierry, um beijo aí no céu. Sim. Me chamava, Pretty Face, vem aqui, não tenha pressa, o texto é seu, saborei. Então assim, Maiara Magre, Aldine Miller, aquele núcleo, sabe? Então assim, Marquinhos Paulo, um beijo também. Era seu par, Marquinhos, né? No final foi. Ah, Você tá. sabe que assim, o meu parzinho começou com o meu querido que também está no céu, Luiz Maçãs. Um beijo, muita luz para você. E outro também que está no céu, Thales Panchacon. Sim. Então assim, mas todos queridos colegas que davam a mão, que ajudavam, que já tinham feito 1, 2 ou 3 novelas. Mas eu fui muito bem recebida. E, inclusive, Ale, pela técnica, quando não era cena minha, eu ficava sentadinha assistindo. Assistindo Cuoco, assistindo Suzana, assistindo Wilker, querido, assistindo... Meu Deus do céu, uma novela que tinha Mário Lago, meu amor. Mário Lago. Lima, Calone, tantos e tantas. Lucinha Lins, que era minha ídola. Sou apaixonado pela Lucinha. Eu também, eu sou louca por Tia Lúcia. Eu falo, você é muito colorida. Então, assim, era realmente núcleos imensos, né? Mas de pessoas que torciam muito e que se ajudavam muito. Então, assim, eu me sentia... Eu falei, que bacana, me deu um toque, me deu uma dica. Você tinha essa noção de que você estava entre os maiores? Eu te falo que eu tinha por quê? Porque antes, como modelo, eu namorei durante 5 anos o também colega nosso, Paulo César Grande. Sim. E uma coisa da generosidade imensa dele é que ele me levava para os ensaios de teatro Entendi. e para as gravações. Então eu conhecia muitas daquelas pessoas. Inclusive, assim, ai meu Deus, Emiliano Queiroz, maravilhoso, que me falava de livros, me falava de cenas, de filmes. Então, assim, eu ficava encantada entre aquelas pessoas geniais, criativas, Bonfim, pessoas que me conheceram. Falavam, conheci você pequenininha, conheci você antes. Mas eu sempre... Meu Deus do céu, Paulo César fez peça com Marília Pêra. Eu ia nos ensaios e ficava ali. Ah, então é assim. Meu Deus, que fascinante. Então, assim, eu não tive o glamour daquelas pessoas nos jantares e nas festas. Eu via aqueles colegas no ofício, na labuta, no texto. Na rigidez Na deles, rigidez, as 40 cenas por dia. Sim. Então, aquilo para mim se tornou muito fascinante, que eu falo, eu pertenço aqui. Eu sou dessa renca, eu sou dessa laia. É isso. É tão bom quando a gente se reconhece, né? Total, total. Eu amava estudar, decorar. Então eu te falo, quando eu cheguei, eu já tinha mais ou menos uma familiaridade Sim. com o ambiente, com o ritmo, lógico, com a disciplina. E eu ficava fascinada. Eu podia terminar minhas cenas e não ir embora. Eu procurava assistir outros. Eu também era assim no meu início de carreira. Acabava os ensaios de teatro e eu era o último a ir embora. Eu ficava esperando, sempre ficava trocando ideia com um, trocando ideia com o outro, aprendendo aqui. Adorava dar carona ou pedir carona também. Eu também fazia muito isso. No carro eu já ia conversando. Imagina, eu dava carona para Nair Belo. Ai, que delícia. Deus do céu. E eu te falo, os técnicos foram meus grandes mestres também, porque eu ficava lá e falava assim, você viu? Quando levanta muito rápido não é legal. Você prestou atenção? Olha isso. Olha pra cá que eu te falo, eu te ajudo. Meu Deus, que pessoas queridas, generosas. Eu não desperdicei, sabe, esse aprendizado. Sempre fui muito humilde em saber de onde eu vim, mas tantas pessoas que é por isso que eu faço também, eu procuro ser uma boa colega. Sim. Sabe, eu procuro, se eu puder, e se a pessoa aceitar, se eu puder falar, olha, você aceita uma observação, uma dica, com muito respeito. Mas se eu puder dar a mão, porque é uma equipe. Não, e se você tá bem, se o outro tá bem, a cena tá bem, o núcleo tá bem. Claro! O núcleo vai crescer na novela se o núcleo estiver bem. Sim, né? sem dúvida. E eu te falo, assim, os meus grandes colegas, que eu mais amei trabalhar, também eram bem Caxias, igual a mim. Tem alguma história que você lembra de bastidores dessa época? De Salvador da Pátria? Alguma
história. Não, de Salvador da Pátria, o que eu lembro, assim, é que é o seguinte, era um grande deslocamento para gravar nas fazendas, em Vassouras, que aí a cidade parava, porque o elenco ficava no maior hotel de Vassouras, era sempre uma grande festa, mas assim, com externas que começavam muito cedo. Meu Deus. Então... Iam até acabar a luz do dia. Exatamente. E às vezes noturnas e tal. Então, assim, eu lembro disso tudo, desse circo que chegava no lugar. E que, assim, era bem legal, né? De você trabalhar bastante, mas depois todo mundo fazer questão de se divertir, de fazer festa, ou, sei lá, para ir para um lugar específico da cidade e perceber a paixão das pessoas por nós. Sim. É que você falou, parava... Você imagina alguém que tá lá e tá vendo a Maitê Proença. Com Lima Duarte, fazendo Duarte. Sassamo-tema, Então, gente. Isso assim, ao mesmo tempo eu também ficava encantada de Mas você tava no camarote ali. Do lado só fingindo naturalidade, fingindo costume. Porque o Brasil parava. As novelas dos anos 80, dos anos 70, 80 e dos anos 90 também, até o Império a gente pode dizer que é uma novela da Era de Ouro, porque o Império parou o Brasil. Parou 2014. Império, recente, mas parou o Brasil, né? Novela do Comendador, novela de Aguinaldo Silva. Nossa, Nero... Né? Maravilhoso, Lília Cabral. Otton Bastos. Otton Bastos, que tá em cartaz também. Maravilhoso. Otton, meu amor Zé Maier, meu querido, meu colega fantástico. Nossa. Mas vamos chegar em pé. Tá vamos bom, lá, não, vamos lá. Tá bom. Mas ela entra também, assim, por mais que ela seja num outro período, ela entra num tipo de Era de Ouro, porque parou. Como a Avenida Brasil também parou o Brasil. Né? Então, não, João Manuel Carneiro não é nem a qualidade da novela, mas é esse o aspecto que eu gosto de dizer, que é da Era de Ouro, a época que se você não visse a novela na segunda-feira, só não vale a pena ver de novo. 5 anos depois, não tinha Globoplay, não tinha nada disso. Então você tinha que ver. Você tinha que ver o dia que a Carmen descobriu quem era o mascarado. Nossa, menino, que coisa, né? Que coisa linda, que coisa bacana. Lembro demais, Wolf Maia, diretor-geral, e o que ele fez no estúdio para todo mundo, sabe... ter muito respeito, muito silêncio, porque realmente tinha que ser algo muito chocante mesmo. Você sabe que a curiosidade da viagem é o seguinte, o que nos foi dito, nós temos que ter realmente um profissional que tenha muita expressão corporal para fazer o mascarado, mas quando tirar a máscara vai ser um galã da Globo. Era isso. Você foi enganada na sinopse também. Era isso. Você sabe que o meu marido atual, Fernando Vieira, que é mímico, clown, comédia dell'arte e tantas coisas, ele chegou a ser cotado para fazer o mascarado. Que legal, olha só. Exatamente por causa da mímica e da máscara neutra e tudo. Acabou não acertando e quem fez foi o nosso colega querido, Breno Moroni. Sim, que é artista plural, circense, enfim. E fez muito bem, porque assim, o Breno tinha que se transformar numa coisa que assim, agora ele diz que está muito triste e tal, e não sei o quê. E não tinha exatamente um texto. E a Andréa Beltrão falava assim, o mais legal é que Liz é bem vidente, ele faz um monte de movimento, ela fala, mas é mesmo? Ele foi na sua casa e falou, não acredito que ela pegou isso sem pedir, não é possível. Então assim... Mas ali já era a Andréa sacaneando para poder explicar ali, né? Exatamente, mas nós fazíamos mesmo, entubava assim mesmo, que tinha que dar essa informação. Sim. Né? Enfim, e era extremamente divertido. E naquele calor de 42 graus em Curicica, ele com aquelas roupas, máscara, roupa de veludo, luvas e tal, mas era um super bom humor, fazíamos com o maior astral. E a loucura da criançada com o mascarado. A loucura da criançada. A criançada, inclusive, que fazia figuração lá. Era uma doideira. Eles não corriam para os artistas, corriam para o mascarado. Mascarado, né? E aí, enfim, o tempo passa... Uma dúvida assim, quando que você soube que ele ia ser esse amor dela que foi queimado lá atrás? Você chegou a saber antes, um pouco antes? Na verdade é o seguinte, é o sumiço de um noivo... Ou foi quando chegou o capítulo que você falou, é ele? Primeiro meu
saudoso Galvãozinho fazia um ex dela que foi tóxico e que a maltratava, Sim. né? E ela queria sumir. Mauro, eu lembrei. Isso, Mauro. queria sumir da vida dele. Depois, exatamente, eu soube na sinopse, sim, que tinha esse noivo desaparecido, dado como morto num acidente aéreo, Tá. e que ela nem imagina que é esse milionário mascarado, excêntrico. Nem imagina, tanto que ela nutre uma amizade, uma proximidade com ele, porque ela admira muito aquele cara. Não, sem jamais imaginar, sem jamais perceber, sem jamais... uma pessoa que você acredita que desapareceu num desastre aéreo, né? E foi a única forma que ele encontrou que não conseguia conviver com as queimaduras, com as queimaduras, com as sequelas, aquilo tudo. Mas então é assim, vai ser tal ator, quem vai fazer vai ser tal ator, não sei o quê. E depois chegaram a uma decisão que seria justo com o Breno ele fazer. Sim. E daí, qual é o problema? Por que precisaria ser um galã belíssimo? Por que não pode ser ele? E realmente, aquilo foi muito assustador, com aquela maquiagem toda. Eu lembro. Já era uma novela, eu tinha 9 anos. Já era uma novela assustadora. Porque já É, tinha com uma o temática. Brown, A temática, já- é. exatamente. Eu tinha medo de dormir, e como meu nome é Alexandre, na escola todo mundo falava, é o Alexandre! Eu sei. Você é o demônio! Eu ficava, não! Eu gosto de uma outra curiosidade da novela, e que o sempre hilário Miguel fala belíssimo, ele dizia o seguinte: essa novela não tem jeito, que você grava sempre, você morre é bom, você vai gravar em São Conrado, aí você morre é ruim, você vai gravar na Pedreira, lá em Niterói, você não sai da novela. A pedreira era em Niterói. Você não sai da novela, você briga com alguém, você não sai, porque não tem como, não tem ninguém que saiu da novela. Sim. Ou alguém foi pra fazenda, ou alguém foi não sei o quê, então eu não sei o que fazer, então nós rimos muito disso. Ele dizia, pelo amor de Deus, eu vou fazer alguma coisa boa na novela, eu vou parar de falar mal de minha sogra, Laura Cardoso, porque gravar na Pedreira eu não vou. Porque se minha sogra me mata aqui, eu vou pro Brown ali, eu dancei. Nossa, aquilo era cruel, né? Cara, e eu vou dizer que eu via o Nosso Lar 1, né? Pô, anos depois, Sim, com uma sim. baita de uma infraestrutura de efeitos especiais. Eu tinha mais medo da viagem. Claro que sim. Do umbral da viagem. Nós tínhamos consultores espirituais, Sim. até porque tinha-se todo um respeito. Então, sempre que gravava com Claudinho Cavalcante, tinham, sim, na mesa conosco. Ou em cena, ou nos bastidores ali, tinha sempre alguns mentores, ou para ajustar alguma coisa, né, como é o procedimento. Claudinho é agnóstico, Claudinho, mas fazia com... Eu me arrepiava com ele, com um brilho nos olhos, com uma seriedade, com um respeito imenso. Né? E com o discurso filosófico que tinha entre ele e o papel do Fagundes, que o Fagundes não acreditava. Sim. De uma sabedoria, né? Incrível, não, e bem falado, bem dito. Então, assim, sinceramente, muito feliz, né? Toda a adaptação da Solange Castro Neves o respeito, a consideração, a temática espírita, kardecista e porque você, né, para quem crê, tudo bem, é uma obra de ficção, mas você está mexendo em portais. Sim. Como é que é a tua espiritualidade, Suzy? Eu sou kardecista. Você é kardecista? Já era naquela época? Já era. Ah, que legal. Já era. Eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, preciso terminar. Eu creio em vida após a vida. Sim. Eu creio que eu já tive várias antes e tenho várias pela frente. A gente tem um quadro aqui que é sobre espiritualidade. Uma vez por mês eu trago Ai, que alguém. ótimo! Não é sobre espiritismo, mas é sobre espiritualidade. Exatamente, claro. De várias vertentes. Mas já chegou aqui a minha amiga Suzy Mariá e falou das minhas vidas passadas aqui no programa. Incrível! Umas semanas atrás agora veio a Cris Mainberg, que é uma benzedeira. Ela já chegou aqui, já chegou limpando o estúdio. Ótimo! Olha que bênção. Já chegou É isso que eu limpando o falo, estúdio. Ale. Não é sobre a religião, eu tenho o maior respeito. Eu tenho fé. Sim. Minha fé. Eu posso estar num templo budista, eu posso estar num terreiro, né, de candomblé, enfim, ou mesmo em uma religião cristã. Sim. E tal, porque eu acho que a nossa ligação com o divino que você crê, mesmo que seja num deus aborígene da Nova Zelândia,
né? É sobre o bem. É sobre o bem e a sua fé. Agora, a forma como você se conecta, aí eu respeito e posso discordar. Posso discordar de alguns dogmas, enfim, mas eu respeito, né? O meu filho máximo, um dos gêmeos, ele adora se benzer. Aí eu falo, você já fez uma escolha? Ele falou assim, eu sou católico igual o Cristiano Ronaldo. Então você vê, olha o exemplo. Cristiano Ronaldo é um católico, né, que tem uns hábitos, mas é um hábito maravilhoso. É isso. De proteção, de fé, né? É isso. Eu lembro que na época da novela, eu era católico, eu era criança, católico, primeira comunhão. Sim, normal. Normal. Só que como eu já conhecia a novela, eu era aquele peste do negócio, né? Da minha catequese. A professora falava alguma coisa, eu falava, não, é reencarnação. Ela, não, isso não tem. É tem isso. sim. É. Você não viu a Diná lá? Isso. Na novela? E acho que eu começo a trabalhar a minha espiritualidade com a viagem. Eu começo a entender que existe alguma coisa. Tudo bem, que eu sempre acreditei em anjo da guarda. Ah, eu também. Sempre, desde criança. Rezava pro anjinho da guarda. Eu também creio, né? em irmãos de luz aqui. Sim. Nossa, eu agradeço aos meus anjos de guarda, são maravilhosos. Né? Hoje a gente fala os meus mentores, né? Enfim, mas é meu anjo da guarda. As luzes, Mas foi com a viagem que eu comecei a realmente ter essa curiosidade, comecei a entender. A minha mãe também começou a frequentar o centro espírita. Olha aí. Então eu acho que a viagem ela tem essa importância também, né? E nunca foi intencional de uma forma de catequese, nunca foi isso. É uma obra de ficção com essa temática. E dentro da própria obra, vários personagens que não acreditam, que têm uma outra escolha. Enfim. Mas isso também... Bom, já era um remake, né? Você imagina o impacto que foi... A primeira. E depois a nossa, que foi em 94, a viagem completou 30 anos ano passado, né? E ser tão... Como é que fala? Transparente mesmo, transparente na forma desta crença. Quem crê nisso... Eu vou puxar a sardinha pro Wolff, porque o Wolff é um excelente contador de história. É verdade. Então, mesmo que possa ter uma panfletagem aqui, alguma coisa ali, o Wolff, ele sabe contar a história, ele sabe o que o público de novela gosta. Sim. Eu tô até tentando trazer o Wolff e o Lombardi pra cá, que eu acho que eles... que ótimo! Eles contam muito, eles são excelentes contadores de história. Maravilha! Porque eu acho que é isso, assim, tinha o tema espiritual, mas não era sobre isso. Era sobre o amor de Diná, agora esqueci o nome do personagem do Fagundes. Nossa, me veio agora e saiu. Peraí. Era os ciúmes de Diná com o Theo, né? Era a história de Carmen que tinha que se enfeiar. Você tinha que se enfeiar. Porque pra trabalhar. Pra trabalhar com ela, né? E ao mesmo tempo tinha a Lisa, Alexandre, Mauro, que era o vilão ali. E Maurício Matar, né? Que depois fazia, né? Obsidiado e... Laura Cardoso. Então, eu acho que era a história dessas famílias com a influência dos espíritos. Sim. Né? Que acontece conosco. Para exatamente. quem crê, eu sempre falo, para quem acredita. Há quem não crê em nada disso, em obsessão, em nada, mas, né? Sim. Seguindo nesse tema, você fez Amor, Eterno Amor também, né? Que era um tema espiritualista. Da Elizabeth Jean, maravilhosa, fantástica, adorei. Muito legal. E falava sobre também uma patologia dessa mulher, que era um ciúme doentio, perseguia o marido, acreditava em histórias que não aconteciam, que se anulava e deixava de ser uma mãe interessante para ser uma mulher realmente adoecida. Então, tinha isso também. E que é muito comum, né? Mais comum do que se imagina. Ainda mais nessas épocas de celular, de tudo. Né? Eu vi uma coisa, olha que medo. Como é que é? Otávio era o Fagundes, é verdade. Doutor Otávio. É verdade. Olha que loucura que eu vi. Não sei se isso é real, mas estão desenvolvendo uma inteligência artificial no Japão. Você falou Japão, eu já creio. É real, né? E ela, você usa enquanto dorme, ela mapeia o seu sonho e você assiste no dia seguinte. Aí todo mundo falou... amar! Então,
Legal, também foi a primeira coisa. Vou amar saber meu sonho, o significado. Mas Mas e aí, e- quando a sua esposa falar, deixa eu ver com quem você sonhou essa noite? Mas sonhar tem que ser livre. Sonhar. quê? Porque, são gavetinhas, não é? Até por isso que nós conseguimos manter a nossa saúde mental, porque você tem liberdade para sonhar. Exato. Você visita lugares ou vai a lugares que nem sempre estão ali no consciente, estão no subconsciente, mas é uma permissão, gente, uma permissão para viver uma coisa paralela. Exato. Não, Mas tem mulher ciumenta ou homem ciumento, caramba, ciumento do sonho. que vai velho. começar a falar, pô, você sonhou com a minha irmã? Como assim? Já Pois pensou? é, eu só sonhei. Não toquei nela. Eu só sonhei. Porque no sonho você... Enfim, às vezes eu acordo ainda... Bom, sou pisciana, né? Sim. Aí eu acordo, eu falo, caramba, era tão nitidamente dourada aquela roupa. E eu lembro demais. Então, assim, eu lembro muito de sonho e eu ainda saboreio o lugar que eu fui. Eu falo, eu posso descrever o aroma. Olha que loucura. Sim, sim. E às vezes eu levanto, faço alguma coisa, volto e durmo. E eu falo, eu quero voltar lá. E às vezes volto. Volto. É isso. Eu volto, eu permito a minha loucura. Pelo não poder ser louca no sonho. Não é? Não é? Eu tenho vários também. E agora faz um ano que eu comecei a fazer esse quadro de espiritualidade, porque me senti a necessidade Que bacana. de devolver para minha audiência algo que me faz tão bem. Que Né? bacana. Então eu falei, vou criar uma vez por mês espiritualidade aqui no programa. Espiritualidade, e aí eu começo a conhecer pessoas, aí vou lá, faço um curso com um, faço um curso com outro, e eu comecei a fazer um curso de canalização. Opa! Olha que interessante, e não é tão difícil. É como se fosse uma meditação budista, Tá. você vai limpando a tua mente, e aí ali eu começo a ver pontos de luz, e cada ponto tem uma coisinha para me falar. Entendeu? Tô abrindo aqui uma coisa que eu não abri nunca pra ninguém. Tô abrindo Mas pra que você. incrível, vou pesquisar. Depois eu te passo algumas coisas. Que legal, E aí Guatire. eu comecei a ouvir melhor a minha intuição. Isso Entendeu? eu também aprendi, mas mais recente, tá? Porque eu dava aquela duvidada. Então, eu também dava duvidada. Dou mais não. Até que alguém sentou aqui e falou: a tua intuição é o teu mentor, é o teu anjo da guarda. Então, pra mim- Escuta ele. E aí quando eu falei, tá. Então agora eu acredito. Falou, eu acredito. Eu Pode também. ser uma hora absurda, eu falo, tá bom. Não vou, claro, fazer nenhum absurdo porque ele me falou. Mas assim, falou, ok, vou Vou entendi. te dar um exemplo bem bobinho. Aproveitando essas promoções de cinema com preço barato, R$10 e tal, meu marido comprou 2 ingressos para os meus filhos assistirem Sonic 3. Sim. Eu moro perto do shopping Santa Cruz. E aí um dos gêmeos não quis ir, o meu filho chamou um amiguinho. Beleza, eu vou lá, vocês vão, eu fico pelo shopping, só ali, ó, só, né? Mas deixa eles lá. E a minha bolsa estava pesada e eu falei assim, tem previsão de chuva? Aí meu marido falou, não. Tá, tirei o guarda-chuva. No que eu tirei o guarda-chuva, a voz fez assim, leva. Aí eu fiz, gente, não, tá muito ensolarado. Mas não deu outra. Os meninos entraram no cinema e entrou um alerta da Defesa Civil. Que agora eles mandam pra gente um É. alerta, né? Aí eu fui pra frente do shopping, caiu o mundo. Aí a voz fez assim, tá vendo? Eu falei. Falei, impressionante. Eu tenho uma, agora a gente já entrou na espiritualidade das Vamos, novelas, não, mas que vamos bom, pra mas cá. é isso. Né? É porque isso que a novela boa, ela faz o assunto, né? É igual o teatro, a gente vai falar da sua peça. Fica tranquilo, eu tô de boa. Mas teatro bom é aquele que você vai com o assunto da peça pra pizza. Ai, Não é? mas Se- é isso que faz o boca Isso é a o boca. teatro bom, é aquele que você sai e vai comer a pizza, mas você vê o que aconteceu, aquela E- cena. Esse é o teatro bom pra mim. Olha essa, tô um dia andando na rua e eu mando áudios. Eu uso todo o meu momento de deslocamento pra resolver a vida. Tá certíssimo. Até terapia eu faço na esteira agora, eu não faço mais. Bom, só se eu estiver precisando, eu ligo o vídeo. Mas eu vou mandando áudios enquanto eu tô na esteira e depois ela me responde e eu escuto no dia seguinte na Que esteira. moderno! Sacou? Então, assim, eu tenho 40 minutos de áudio, nem uso tudo isso, mas eu tenho 40 minutos de áudio e ela também tem um tempo pra me responder. Não é incrível? eu vou ocupando o meu dia. Olha, eu tô aqui numa feira de novidades, Ale. Olha como o universo se abriu. Olha quanto aprendizado. É. Só nesse momento aqui, você já me falou umas 8 coisas que eu não tinha a menor ideia. A vida é muito boa. E essa peregrinação que eu tô fazendo com a espiritualidade. E aí um dia eu tô mandando áudio de noite, saí do mercado lá da minha casa, sem perigo nenhum. Só que quando eu passei no mercado, um homem me olhou entrando no mercado. E eu achei, ele me olhou estranho, mas tudo bem, dane-se. Continuei falando. E aí ficou com a imagem dele me olhando ali e veio uma voz e falou:
desliga esse celular. Eu nunca escuto. Na primeira eu falei assim, Aí eu falei, não, vou ouvir. Quando eu olhei, o cara tava atrás de mim. Olha isso, ele tava atrás de mim. Não é que ele tava, tipo, onde tá o Jackson ali. Ele tava atrás de mim. Eu era capaz de fazer... Não, aí me baixou o hétero tóxico e eu comecei a berrar com o cara no meio da rua. O que foi? Tá me seguindo? E não sei o que. O cara assustou. Não, olha, eu vou discordar O cara de você. assustou. Te baixou um instinto de sobrevivência. Exato. Mas aí depois que ele foi embora, eu não vou duvidar da voz, é claro. Mas eu falei, gente, se ele foi só me pedir dinheiro, e eu comecei a tentar duvidar. Querido, é o seguinte, você se protegeu. Sim, mas eu ouvi ali. E eu ouvi na hora. Eu olhei, ele tava muito perto. Eu creio. E aí eu fiz o machão, né? Foi a sua reação. É. E ele se afastou, assim? Se afastou, ele quase chorou na hora que eu comecei a gritar com ele. Não, pelo amor de Deus. E não sei o quê. Eu não ia fazer nada. Então vai embora. Comecei a gritar. Isso aí, pronto. Né? E depois falei, gente, será que eu ouvi? Será que eu... Não importa, eu ouvi a minha intuição. E ele tava entrando, eu tava saindo. Como é que ele já chegou tão perto de mim assim? Eu não parei em lugar nenhum. Não, você sacou naquela... No olhar dele. E outra, viu, turma? Na rua não grita assalto, não grita ladrão, grita fogo. Fogo, vem pessoas pra ajudar. Tem uma ótima. Mudando um pouquinho Não, de assunto. conta. Uma amiga minha, atriz, Denise Santana. Pirada. É pirada de maluca beleza. Um dia ela foi assaltada no ônibus. O cara chegou pra ela e falou, isso é um assalto. Ela entrou em pânico. E ela começou a perguntar pra todo mundo que horas são. Ela ficava, que horas são? Que horas são? Que ótimo. Que horas que são? Que horas? Ele começou a interpretar. Que horas são? O cara não conseguiu assaltar ela. Tá vendo que maravilha? Nós Foi temos que isso. criar esses códigos. Os códigos de maluco. Não é de maluco, Mas porque é. você, né? Sim. Você evita uma violência ali. Sim. E as pessoas ficam ligadas E que... como o cara se constrange, ele não sabe o que ele vai fazer, porque ele tá constrangido ali. Não sei, não tô lidando com uma pessoa normal. Tudo bem, nós estamos falando de pessoas armadas, estamos falando ali É. de batedor de carteira, essas coisas, Sim. né? Não, acho que esse aí tava com uma faca mesmo. Jesus no amado. coisa. É. Você sabe que eu sou fã daquela senhora italiana pickpocket, não sei o quê. Eu acho ela de uma coragem. De uma coragem, né? Sim. Mas ela viralizou no mundo inteiro e agora outras medidas de segurança nos lugares turísticos já foram tomados. Sim. Né? Sim. Não conseguem prender, enfim, porque elas usam barrigas falsas e tal. Mas pelo menos elas já ficam atentas que a tiazinha tá por ali. E a galera começa a gritar, todo mundo, pickpocket, né? Isso. É a Virou. voz do povo, né? É a voz do povo, se protegendo. Ai, Vou Ale, voltar aqui pode pro voltar. nosso tema. Salomé também. Não, teve Top Model logo depois, né? Teve, Que você teve. já emendou no mesmo ano. Já, no mesmo ano. De tão sucesso que foi, você já foi pra Top Model. Saí de uma gravação, terminei uma gravação, viajei pra começar a gravar outra. E tinha tudo a ver com você, Top Model, né? Super. Você vinha da moda, né? Vinha da moda. Malu falava, você me ensina a desfilar? Eu falei, não, você já desfila. Não, mas tem alguma coisa, tem algum toque assim? E eu falava, meu Deus, a Malu Mader me pedindo pra ensinar a desfilar, que maravilha. Uma companheira maravilhosa, fizemos cenas incríveis. Sim. Uma estrela. Mas... Essa foi uma que parou também o Brasil, né? Top Model. Menino, Top Model, Parou o porque Brasil. tinha aquela coisa daquele carisma gigante do maluco, do Nuno Léo Maia, com aquela família, aquela criançada imensa e aquela praia que ali virou ponto turístico Sim. no Rio de Janeiro. Ali para gravar, meu filho, era uma dificuldade, que todos queriam. Na Macumba, na prainha, não sei. Eu acho que era Macumba ali, né? Então tinha que. A minha dúvida é se Top Model foi antes ou depois de Vamp. Agora eu tô na dúvida. O Top Acho que Model foi antes, né? Olha, o Top Model foi 1989 Vamp foi 90. É. Vamp foi 90 91. Então o Top Model que abre essa sequência do Calmon de novelas praianas, Nossa. de jovens de surf, né? E você sabe, eu tenho uma gratidão gigantesca e eterna ao grande amigo Calmon e ao grande amigo dele que dava ideias para as cenas, Evandro Mesquita. Evandro Mesquita falava, Calmon, joga a modelo metida na areia, joga pra lá pra gente fazer umas gags. Então ele que me batizou de Carlota, meu Boeing, Ele é 767, não sei o que. Aquilo era muito, muito legal. Gravar com aqueles meninos na praia era uma aventura. Porque eu falava, gente, só uma palavra da deixa para eu poder saber, porque eles não davam, imagina,
Nuno, Evandro iam para outros lugares com as piadas, os improvisos maravilhosos deles, e eu dizia, sei, faz um gesto com a mão que eu dou a minha fala. Mas era muito divertido. Zezé Polessa, era... Não... Zezé Polessa, ela tinha uma paixão pelo Nuno Leomar. Isso, ela é Naná. Naná, é verdade. E ela meio que cuidava ali da garotada toda, né? Nossa, novela que teve participação da Rita Lee. Nossa. Meu Deus, Maradona, um ninja. Você é o John Lennon, não é? Muito prazer. Meu nome é Bela Trix. Muito bom, assim, gravar. Era incrível gravar a Top Model. Eu tinha muito desfile, tinha muita foto, tinha muita... Aí começaram a vir os merchans. Ufa! Amém, né? Amém! Naquela época... Hoje ainda existe bastante, mas naquela época... parava tanto o Brasil que um ator que estava fazendo uma novela... Ele ia fazer um baile de debutante e ganhava mais do que ele ganhava na novela. Com certeza, querido. Né? Eu viajei muito durante Top Model. Muitas vezes, assim, levando uns calotes, muitas vezes entrando... Tem, né? Os produtores locais ali, né? E umas furadas e tal, e não sei o quê. Mas mesmo assim, a gente fazia um pé de meiazinho, porque era isso, né? Ainda mais novela das 7, estouradíssima. Nossa, imagina, fui capa do LP. Você foi capa do LP? Foi, que era uma honra, né, ser capa do LP. Demais, assim. Um dinheirinho de nada, mas um prestígio. Por que não foi a Malu Mader? Porque não tinham acertado. Aí a Malu fez o Internacional, quando ela acertou direitinho e tal, mas já Malu Mader, né, gente? E tem isso, a capa do disco fica pra vida inteira. Olha, a Regina veio aqui, Regina Duarte, eu trouxe a capa de Rock Santeiro que a minha avó comprou em 85. E aí ela autografou. Minha avó olhou lá e falou, é da Porcina? Eu falei, é da Porcina, avó. Que lindo. E assim, frequentemente tem posts de memória televisiva, o pessoal toca as músicas, põe um disco, né, num toca-discos. Sim. E mostra a capa, me marca. Eu faço questão de repostar, porque eu acho isso lindo, acho muito fofo. Me pediram para reproduzir a capa. Eu acho que foi na pandemia, assim, meio que eu inventei e tal, a mãozinha assim, e deu uma viralizada, entendeu? Bacana. Quantos anos depois? Sei lá, 30 ou mais. Top Model 89, na pandemia foi 30 anos depois. Nossa, e assim, e as canções marcantes, Marina. Sim. E Djavan, né? Djavan. Era o tema de Taumaturgo, né? E Malu. Sim. Era o tema, Sim. Oceano, acho que. Não. Amarelo. Nossa, que lindo. É verdade. E como é que era pra você na rua? Me diz aí. Sim, eu porque, sei. Porque você, o modelo já tinha um rosto conhecido. De revista, de capa, de moda e tal. Mas de repente você vira... Mas eu te falo uma coisa, eu sou muito de boa, muito tranquilo. Então eu sempre andei muito a pé, sempre fui muito a mercado. Loja, praia, rua, feira, vizinhança, padaria. Sempre, mesmo nessa época que tava... Sempre. Então, o que acontecia, que uma coisa, é que o carioca, ele é mais descontraído em relação a isso. Ele está um pouco mais acostumado em ver o pessoal. Então, você vai ali naquele super conhecido Bibi Lanches, Bisucos, não sei. Então, o cara tá lá, da novela, beleza, não sei o quê, barará, não sei o quê. Assista, eu gosto de você. E eu te falo, eu fui salva de um assalto, porque eu morava em Ipanema, na Barão da Torre, era entre Cantagalo e o Pavãozinho. Sim. E eu tava andando por ali, gente, na Farm, onde circulava mesmo, na praça. E aí veio um moleque, daqui a pouco outro gritou assim, ei, não, para, é da novela, vizinha. Olha só. Aí eu valeu, ele falou, não, a gente conhece. E eu quase morri ali. E aí, tudo aqui, não, tá tranquilo. Porque eu andava mesmo, gente. Oi, tudo bom? Da novela, hein? Tudo bom, beleza, não sei o quê. Dá um autógrafo aqui e tal, tudo certo. Mas então, assim, eu sempre tive essa soltura de frequentar tudo que é tipo de lugar. Então, as pessoas, elas vêm... Ai, que bacana. Meu Deus, você vai ao mercado? Eu falei,
Claro, gente, ando de chinelo, normal, vou ao médico, tudo normal. É isso, então, mas isso. não, né? Mas havia também muitas colegas glamurosas em carros de luxo, que, Sim. né, de segurança, tal. Você sempre teve essa coisa da atriz de teatro, eu vejo isso em você. Que é tipo, eu vou lá, faço meu ofício, volto pra casa, sou mãe. Gente, né? É isso, sou gente. Então, porque assim, eu acho... Isso te torna até mais generosa, eu e acho. mais observadora, eu vejo a vida, eu vejo o mundo, eu sei das coisas. Então, assim, e outra, eu percebo que se você... Eu não estou falando de grandes ídolos de multidões, não vou falar para você que, assim, uma grande cantora que é... Nossa, que canta para milhares de pessoas e que essas pessoas podem realmente nessa... Arrancar um pedaço Exatamente. dela, né? Xuxa. Exatamente. Não estou falando desse patamar. Estou falando do patamar de nós, artistas, né, que somos profissionais do audiovisual brasileiro e dos teatros, das performances, enfim, de outros trabalhos paralelos, como mestre de cerimônia, apresentador, influencer, o que quer que seja. Então, nunca tive exatamente esse glamour tão reconhecível para as pessoas. Eu sou mais aquela artista, a vizinha do bairro. Sim. Entendeu? Então, conversa sobre a carne, sobre o preço do ovo, né? Sobre... Uma vez... Mas isso também te deixa mais popular, sabia? Nos seus personagens? Porque eu acho que você atinge todo mundo se vê ali. E você ou tem uma prima que é parecida, ou tem uma tia que é parecida. As pessoas falam, nossa, você traz muita identificação e tal. Mas é isso, assim. Eu sabia de histórias de colegas que produziam flagras. Sim, gente, eu tenho histórias de amigos que mandam, até hoje, Mentira, flores Contini. pro próprio camarim, pra poder dizer, ai, me mandaram flores. Isso dentro de um universo de teatro que é minúsculo. Então, você vê, existe aí uma carência. Forja um amado desconhecido. E todo mundo sabe falar, ih, lá vem ela de novo, meu Deus do céu. Eu fiquei em cartaz uma época no Rio, numa peça maravilhosa chamada Método Grow Home, e que eu substituí a Thaís Araújo. E eu ficava ali pelo Leblon, hospedado ali. E aí vinham uns paparazzi falando assim, quer negociar um flagrante? Quer negociar? A gente faz um flagra pra você sair nas redes sociais, sair nos... Na Caras, na época, né? E também nos sites de fofoca. Aí você senta ali no celeiro, a gente faz, não sei o que. Eu falei, não, eu, de repente até vou comer no celeiro, mas os caras negociavam. Olha só. Negociavam, era uma graninha. Aí falou assim, não sei quem vai ali no japonês, a gente faz um monte, não sei quem foi visto, ou para fabricar uma fofoquinha. Eu e você, Contini. Isso, foram jantar juntos. No barzinho, estavam conversando. Gente, isso daí teve muito empresário que fez casais. Que marketing danado. E aí eu vi uma entrevista do Ney Matogrosso, falou, imagina, moro no Leblon há 40 anos, nunca tive esses flagras. Nunca tive, vou a tudo quanto é lugar, vou ali na quitanda. Nunca teve isso, mas tinha, né? Tinha, e era um mercado, agora, tipo, ainda era, não era de ouro, mas ainda era uma era que a novela, ela era muito rentável, né? Comentários. Vendia muita revista, muito jornal. Era importante você... A fofoca era assim. Eu lembro quando eu fui na Globo uma vez, e alguém me falou assim, cara, você vai gastar o teu salário com assessor de imprensa. Eu falei, por quê? Porque você tem que estar nas capas, você tem que estar nisso aqui. Eu falei, cara, não, acho que não vou, né? Tipo, não é isso. Mas era importante. Tinha gente que fez isso e que tá muito bem até hoje. Com certeza, mas assim, zero julgamento. Eu só acho assim, eu já trabalho num veículo que é de uma, né, que é de uma visibilidade gigante. Sim. Entendeu? Porque eu já trabalho com a ficção, com a farsa. Sim. Deixa a minha vida ser real mesmo. Se eu for tomar um chopp com um amigo, é um chopp com um amigo mesmo. E se você quiser fotografar, pode fotografar. Tudo bem, de boa, enfim. Não, você tá lá, você tá na plataforma. Mas quando eu fui casado com a Miroli, eu deixei de ir à praia, porque sempre que ela ia pra praia, era foto. E eu sempre tava um pouquinho barrigudinho. Aquilo me irritava, eu virava o namorado gordinho, tá ligado? Lá no canto. Ela nem aí, né? É linda, maravilhosa. Mas nem aí, não. E eu aqui, ó, escondendo a minha barriguinha pronto, lá no fundo. Lá vão me fotografar, eu sei como é. Mas você não gosta mais de ir à praia? Eu falava, não gosto. Eu também não ia falar, não vou pra praia porque se eu vou com você vai tirar foto. Não gosto. Mas também assim, vou te falar,
poxa, nós somos pessoas. É, Pessoas. Então você vai à praia, às vezes você tá muito branquelo, às vezes tá muito magrelo, às vezes você tá fofinho, É isso. às vezes você tá molinho. E aí, assim, é isso. Aí foi à praia e. Como é que é? E exibiu as banhinhas. É. Foi à praia e exibiu. E era cruel, a galera era cruel. Falava da celulite de não sei quem. Era pesado, aquela época do ego, lembra? Mas ainda é porque você fala assim, gente, qual é o problema? Se é baixinha, se é altinha, Sim. se tá com tatuagem, se, sabe, o bumbum tá mole, o bumbum tá duro. A pessoa também tem direito a Exato, dar um mergulho. Aí não, aí tem que criar um lugar, não sei aonde, em que horário, em Grumari, não sei, porque... não Vai é? até. Como é que era o nome, gente? Arraial do Cabo pra mergulhar. Caramba! Mora na Praia da Barra de frente pra praia, Não vai até é? Arraial do Cabo pra tirar a camiseta e ficar em paz. É, gente, porque você fala assim, eu não tô... Honestamente, eu venho à praia, que é a coisa mais democrática que existe, como todo mundo, para um solzinho, uma água de coco, uma geladinha, um mergulho Sim. bacana e tal. Aí fala, pô, se não é, sei lá, o paparazzi é o meu vizinho de cadeira. Sim. Ah, tem isso também, né? Né? Você vai arrumar a sua canga. O aí cara você, vai lá e faz uma foto hoje em uma dia. foto, né? um É vídeo. Verdade, é verdade. Não, então você fala assim, poxa, podia correr mais solto, né, Podia. gente? Tudo bem, eu sei que desperta a curiosidade. Nossa, ela tem braço malhado. Nossa, tem barriguinha. Não, normal. E normal. daí? É. Né? Mas eu lembro que eu era mais jovem, então eu ficava Não, mas eu encanadíssimo com isso. também. Eu De ficava camiseta. ficava lá aquele sol, eu de camiseta embaixo do guarda-sol. Eu também. Puto, Eu também falava, não, gente, assim. Falava, poxa, às vezes você quer simplesmente relaxar. É isso. Né? Aí, fala, o preço da fama. Mas não é isso, turma. Tem um momento que tanto eu, quanto Ivete Sangalo, quanto Alê Contini, quanto Xuxa, e, enfim, e grandes ídolos, somos só pessoas. Não, e assim, é um preço da fama, mas é meio besta isso, porque assim, eu só vou fazer o meu ofício numa novela. Eu não estou querendo ser o Pablo Marçal que vou fazer tudo. Não, entendeu? Eu só fui fazer o ofício que eu já faço há tantos anos na minha vida e fui contratado para fazer, né? Não é tipo, eu fui lá para ser famoso, eu tô... Olha, eu costumo ser bastante tranquila com as pessoas que vêm cumprimentar, sei lá, tá num restaurante, vem cumprimentar, pede uma foto. Claro, eu acho um carinho enorme. Sim. Enorme. Isso acontece, às vezes no vestiário da academia. Ai, meio constrangedor, vestiário de academia também. Depois você faz comigo, depois. Sim, a gente faz Você, ali. claro, amiga. Faz ali fora. Tal. Mas assim, né, costumo ser viável e cortês com as pessoas, né? Gentil, porque eu também quero de volta essa gentileza e tal. Mas já presenciei coisas de me assustar. O Fagundes está jantando conosco e vem uma senhora com um carinho e dá um tapa na cabeça dele. Como assim, gente? Sem controle, sem noção, empolgado. Ele está comendo. E era um restaurante bastante conhecido em São Paulo, né, alto nível. E ele ficou chocado. Eu gosto de você! Pá, pá, pá. E assim, meu Deus, o que é isso? Gente, eu fiquei chocado agora, porque o Fagundes é uma entidade, né? Poxa, gente, de respeito. Numa mesa, 6 pessoas, tal, enfim. Sim. E outra, pessoa vem com um toque, vem com a mão. E aí... acho que pra mulher deve ser pior. Na hora que abraça ali, o cara vem abraçar pra tirar uma foto. Deve ter um que tenta abraçar de um jeito diferente. Né? Eu já vi uma da Xuxa segurando a mão do cara aqui atrás. Porque, exatamente, assim, aquele momentinho eu vou tirar uma casquinha, né? Não, mas assim, né, nós podemos nos colocar... É isso. Né? Tá bom, aqui do lado, por favor. Já, a minha gentileza já é de participar da foto junto e tal. Mas pode tirar o óculos, por favor? Tem isso. Tem isso. Tem também, né? E assim, você tá se disfarçando. Falei, disfarçando, isso aqui é pra eu enxergar. Né? Não é? Isso. Você pode tirar a blusa? Mas... Não, né, gente? Vem cá, Suzy, vou chamar uma matéria agora, que é o quadro Sentindo na Pele. Que é um quadro que é o seguinte, eu fui aprender a empreender.
né, com a Meimei Food. Eu fui aprender lá como que eu posso montar uma franquia, até porque a gente tem que ter uma segunda via... Segunda, terceira. De se financiar. Por favor. Só que eu fui pra lá e eu me encantei com a história dos funcionários da Meimei, lá no Barra Shopping, que é a primeira loja do Rio. Vou chamar o quadro aqui e a gente volta pra finalizar o nosso papo. Claro! Pode ser? Pode. Bora lá, gente. Esse é o quadro Sentindo na Pele. Esse aqui dispensa apresentação, né? Já deu um show lá no nosso estúdio, né, Marcelão? Porra, obrigado, Ale. Obrigado. É muito bom ter você com a gente de novo aqui. Se ligue, obrigado, turma toda aí. Cara, queria primeiro agradecer você, porque você mudou a minha perspectiva de negócio. Você falou no programa, eu não acreditei quando você falou que o segredo era em pessoas. Aí eu fui lá conhecer a Paty, o Bahia. Saí de lá emocionado. Tô conhecendo o Teodoro aqui, os meninos do Rio, o Alan contando a história de como é o tratamento. Cara, realmente eu acho que a chave do teu sucesso é como gerir pessoas. Cara, bom, primeiro eu também queria te agradecer. Pra gente foi demais receber vocês lá, poder tirar essa turma do anonimato um pouco, porque são pessoas que, cara, têm histórias fantásticas, trabalham duro pra caramba, carregam o nosso negócio nas costas. A empresa não é absolutamente nada dessas pessoas, e vocês, dando um espaço tão nobre como esse aqui pra eles lá, obrigado de coração, muito bom sempre ter vocês com a gente lá. E sempre que quiserem, estão convidados a estar com a gente. E, cara, sim, acho que se eu pudesse elencar duas coisas que são super importantes. Primeira delas, sem nenhuma dúvida, são pessoas. Tudo começa e termina em pessoas. A gente faz toda a questão de tratar esse time aqui como se fosse parte da nossa família mesmo, que acabam sendo. E processos, né? Então, sim, se você tiver processos muito bem definidos, muito bem estruturados e pessoas certas no lugar certo, sendo tratados da forma correta, acho que esse é o nome do jogo para a gente conseguir trilhar um caminho bacana, assim. Eu tô aqui com a Ellen e com o Theo e eles vão contar aqui pra mim como é que é a experiência de ser um funcionário da Meimei. A Meimei acabou de chegar no Rio de Janeiro, né? E vocês foram treinar em São Paulo, certo? Não fui pra São Paulo, não. Você não foi? Você foi pra São Paulo? São Bernardo, isso sim. Pra São Bernardo, pro Plaza Shopping lá, da Paty. A gente foi pro Metrópole. Ah, pro Metrópole. Metrópole tem o treinamento lá no Metrópole. Tá, e aí me conta o que a sua família achou que estava acontecendo com você, amigo? Cara, assim, é uma doideira, porque quando eu recebi a proposta de conhecer a Meimei, eu trabalhava e morava em outro lugar. Então, assim, resumindo, eu desaluguei minha casa, vendi tudo que eu tinha, larguei emprego, larguei tudo. Falei, vou viajar, vou embarcar nessa daí, mano. Vou dar esse pesco. Minha mãe achou que fosse loucura, que eu fosse sequestrado, iriam vender meus órgãos, alguma coisa desse tipo. E até eu chegar lá e comprovar que era verdade, a família tava bem preocupada. Mas assim, no geral, experiência maravilhosa, tanto de ter ido pra outro lugar. Peraí, que eu tô chocado. A sua mãe achou que iam vender seus órgãos, irmão, mas por quê? Empresa nenhuma faz isso, irmão. Não faz? Não, vem viajar que a gente vai te treinar, você vai se formar, vai trabalhar com a gente, ninguém faz isso. Então, assim, a gente fica com o pé atrás. A gente ficou com o pé atrás pra aceitar, cara. Né? Mas graças a Deus deu tudo certo, tô vivo, tô aqui, a Meimei é maravilhosa, o órgão de ninguém foi vendido, tá todo mundo bem. E estamos aí pra meter bronca. Chegamos no Rio de Janeiro com tudo, vamos estourar a boca do balão. Galera, Rodrigo Cardoso, diretor de operações, o responsável pelo sequestro da galera aqui que estavam me contando. Tô sabendo que teve essa suspeita que a gente tava sequestrando o time. Por que você acha que as pessoas ficaram tão impactadas com essa atitude, com esse movimento de levá-los para treinar em São Paulo? E com tudo pago, por que você acha que impactou tanto? Cara, eu acho que talvez seja reflexo da gente estar tentando fazer as coisas um pouco diferentes. Eu, Marcelo, Andy, todo o time que começou esse processo de transformação no Meimei, veio com uma premissa muito verdadeira. É mais do que abrir loja, é mais do que vender comida. A nossa concepção são pessoas cuidando de pessoas. Sou eu cuidando do time, o time cuidando de quem vai estar na loja, para quem está na loja está cuidando do nosso cliente. E eu não estou preocupado profundamente com a qualidade do sushi que eu vou servir na loja. É óbvio que isso é uma prioridade, mas eu preciso cuidar das pessoas que vão ser as responsáveis por cuidar do produto. Então, eu acho que talvez essas surpresas venham da gente estar tentando fazer dessa maneira diferente, que são pessoas cuidando de pessoas além do discurso, de uma maneira
verdadeiramente genuína. É muito legal isso que você tá falando, porque o Marcelo, quando foi no programa, falou isso. Quando eu fui falar com a Paty lá em São Bernardo, a Paty falou isso. Você falando isso, eu vendo reflexo nos funcionários do Rio de Janeiro, que é da filial nova, né? Que bom, porque, de novo, assim, não pode ser o discurso, né? Existe uma tendência a ter esse discurso de cuidar-se das pessoas. E a gente, mais do que falar, vem tentando de fato fazer. E o reflexo tá aí. Para quem é de varejo, entende algumas premissas. Que são, por exemplo, ninguém do time saiu durante todo o período de treinamento. Todos eles estão com uma dedicação acima da média. Essa loja, ela está inaugurando exatamente na mesma data que a gente cravou há 3 meses atrás. Óbvio que existe cronograma, mas cronograma falha, né? Tem problemas. E aqui os problemas eles eram corrigidos com uma velocidade, com uma exatidão muito impressionante pelas pessoas que estavam aqui. Sim. Assim, a gente vem conseguindo instaurar essa cadeia de cuidados. Uma coisa que a Paty me falou lá que foi legal, que ela falou assim, a estrutura você já vai pegar, o Marcelo já te entrega a estrutura. Se você aprender a gerir pessoas, aí você vai conseguir ter o seu sucesso. Né? Essa é um pouco da mágica da franquia, Ale. Sim. Todo mundo que busca uma franquia que acaba tendo uma mortalidade bem menor do que um negócio criado do zero, esse negócio tem como objetivo exatamente um histórico know-how de sucesso, que você acaba dando esse know-how para o franqueado e que ele tem que se preocupar com as pessoas dele, que as pessoas dele se preocupem com os clientes. A gente brinca que é o ciclo do bem, né? Uhum. A gente cuida bem do time, o time cuida bem do cliente, o cliente cuida bem da gente. Então, focar nas pessoas dentro dos restaurantes e ter essa estrutura toda fornecida pela franqueadora é o que faz com que essa turma tenha o tempo de cuidar de cada um dos colaboradores e cuidar do cliente também, que é o mais importante. Vem cá, a Ellen é um pouco mais tímida, mas eu quero saber, como é que tá sendo para você também essa inauguração da Meimei hoje? Como é que tá? Tá sendo maravilhosa, eu adorei, entendeu? Consegui uma vaga aqui, nunca vi patrões, entendeu, como o nosso que a gente tem. São muito gentis, não trata a gente com indiferença, trata todo mundo como tem que ser tratado. Porque tem muita empresa que não trata funcionário bem. O que a gente tem, hoje em dia, ela aperta a nossa mão, abraça e dá beijo. Então é muito raro. Ah, que maneiro. E a gente tem toda... Não tem o que reclamar, não. Família, na verdade, aqui. A gente é a grande família, acho que não tem funcionário, tem a família mesmo. Cara, e vocês assim, ó, eu já fui lá no Meimei de São Bernardo fazer também, né? Pra poder conhecer um pouco a história, que tem um quadro nosso que é o Sentindo na Pele. O teu Sentindo na Pele é maneiro, hein, irmão? Achar que foi sequestrado. Segue lá, achar que foi tenso. E até eu chegar lá em ligação, chamada de vídeo, não manda foto, pra eu ver que você tá vivo, que não é golpe. Foi tenso. E todo mundo lá também falou a mesma coisa, que é o estilo meio a grande família, assim, né? Que maneiro. É muito bom, gente. Quando aparecer mais oportunidade, que vai abrir mais e mais no Rio de Janeiro, você vem, traz currículo, bota e vem, porque é muito bom trabalhar para Meimei. E qual a expectativa, então, de abrir a primeira filial no Rio de Janeiro? O primeiro, assim, o que eu tenho falado muito, principalmente para o time que vai tocar a loja, é a humildade. Assim, poxa, o Meimei já tem 40 lojas, o Meimei é uma marca de 30 anos, é uma marca super respeitada que as pessoas conhecem, mas no Rio de Janeiro a gente está chegando agora, assim, é campo totalmente novo, é um mercado novo, com um público que tem comportamentos muitas vezes diferentes dos comportamentos que a gente está mais habituados em São Paulo. Às vezes é a maneira que serve o sushi, é um preparo, o acabamento de um yakisoba. Sim. Assim, tem que ter muita humildade, mas ao mesmo tempo uma expectativa muito positiva, porque a gente está entrando num mercado super importante, num mercado que forma a marca para o Brasil inteiro. Você acontecer no Rio de Janeiro, você está acontecendo no mundo de uma maneira muito exponencial, num dos principais shoppings do Rio de Janeiro. Sim. A gente está conseguindo entrar nessa praça com o pé direito. Essa expectativa é só positiva. Muita humildade e muito otimismo. Cara, e é engraçado você falar, porque assim, eu morei muito tempo aqui no Rio e eu tô há um tempo em São Paulo de novo, mas eu vejo tanta Meimei que quando me falaram que era a primeira no Rio, eu falei, não tem Meimei no Rio, eu jurava que tinha Meimei no Rio. Agora tem. Agora tem. Hoje você vai comer a primeira vez Meimei no Rio. Como primeira loja do Rio de Janeiro, foi uma operação que teve que levar todo o time para São Paulo. Eles ficaram praticamente um mês em São Paulo, longe de seus familiares, né? Treinando em São Paulo e voltando para o Rio de Janeiro. Isso é super comum no mundo de franquia, onde você tem que transferir um know-how, essas pessoas têm que treinar, né? Essa foi a primeira operação da Meimei que a gente não teve
um colaborador que saiu do time desde a primeira reunião que a gente fez lá em São Paulo. Que legal. Então a gente teve 0 de turnover. São pessoas extremamente engajadas. Então, como forma quase que de agradecimento, eu levei eles numa churrascaria. Vou fazer o jabá. Pode, Ale? Pode fazer o jabá. Cara, que pra mim é a melhor churrascaria do Brasil, que é o Mocelin Steakhouse aqui. Sim. Putz, produto sensacional, atendimento incrível, quebrar um pouco daquele paradigma que todo mundo fala, no Rio de Janeiro você é maltratado. Cara, não é verdade. Atendimento sensacional, produto incrível. E aí eu queria que eles passassem por essa experiência como clientes para ver o como é legal do outro lado da mesa ser bem tratado, ter um produto de muita qualidade ali. Então, cara, fizemos acontecer, uma mesa ontem para 30 pessoas, churrascaria lotada, os caras fizeram uma baita festa pra gente, a gente conseguiu cantar o nosso grito de guerra lá no meio de todo mundo, foi super emocionante, mas o mais bacana de tudo é poder fazer com que a Meimei, através do mérito e do trabalho deles, proporcione para eles coisas que talvez eles não tiveram até hoje oportunidade de ter, assim. Perfeito. Então é um baita de um prazer poder fazer isso. E parabéns pelo seu trabalho, principalmente nisso de gerenciar pessoas. Obrigado. Eu me emociono com isso, de verdade. Obrigado. Valeu. Você se preocupa em cuidar de pessoas. Claro. Valeu. Gente. Tchau. Isso aqui é bom também, hein? Vou pegar um desses pra mim aqui, pra ver a minha sorte. Mega Sena, Pode ter, hein? Mega Sena. Mano, vocês são uma simpatia, velho. Tamo junto. Valeu, irmão. Cara, pra mim é um baita do prazer. Eu posso chamar de amigo já, né? Pô, muito. É um baita de um prazer ter você como meu amigo, velho. Obrigado. Cara, que Obrigado. satisfação. Eu me emociono muito com cada história que eu fico escutando dentro da Meimei. E eu vou continuar, se você me permitir. Eu quero conhecer outras histórias aí. Não, tamo junto. É sempre bom ter vocês com a gente. Pra mim é uma honra ter você também como amigo de verdade. E, cara, obrigado. Obrigado mesmo pelo que vocês têm impactado a vida das pessoas, a nossa vida como um todo e da nossa empresa. Muito obrigado. Eu que agradeço, irmão. Tamo junto. Tamo Parabéns pelo Rio de Janeiro, hein? Valeu. Vamos lá. Vamos lá. A gente é um episódio melhor que o outro do Sentindo na Pele, né? Porque a gente conta aqui os bastidores das novelas, os bastidores do teatro, do cinema, mas os bastidores da vida real, os bastidores daquela galera que levanta cedo, que tem família, né? Tem a história da Sol, por exemplo, que estava contando pra gente que se ela não ganhasse o bolo de aniversário, ela não tinha bolo para cantar parabéns. Em casa, ela não ia ter parabéns. E ela sai de casa de manhã. Tem a história do Bahia, que é maravilhosa também, que ele se reabilitou trabalhando na Meimei, né? E depois de 10 anos, a família dele veio do Nordeste visitar ele, porque ele apareceu aqui no programa. Ai, que bênção, Meimei! É isso, muito obrigado. E eu sigo aqui, quem sabe até o final do ano eu não tenho a minha franquia lá, não tenho a minha loja da Meimei, tô batalhando pra isso. Oba, torcida. Bora. Vamos, antes de voltar pra novela, vamos falar de teatro, que você tá Claro. em cartaz? Me conta. Claro! Me conta dessa peça maravilhosa que você tá fazendo, que eu soube que é premiada no mundo inteiro. Isso. É Uma ideia genial. Uma ideia genial é do Sébastien Castro e já foi assistido aí por 300 mil pessoas, enfim, 2 prêmios Molière. Menino de melhor comédia. E são 4 atores, né? Estamos eu, Cássio Gabos, voltando após 30 anos no teatro. Ah, ele tá 30 anos sem fazer teatro? Voltou agora, mas é igual andar de bicicleta, sabe tudo. Sabe tudo. Zezé Barbosa também, que ficou 23 anos sem teatro. Gente, eu jurava que eu já vi Zezé várias vezes no teatro. Ela faz muita TV, então né? Ela tá de volta também, volta à cidade dela. E o deslumbrante, o genial Ari França, sim. que, nossa, é o coração da peça e nossa, ele é exemplar. Ele é um geminiano maluco que pode exercitar toda essa loucura criativa em cena. E eu soube que ele tem as trocas de roupa mais rápida dos bastidores. Aquele estilo Irma Vap, assim. São vários personagens, né? E lógico, é um vaudeville francês, onde tem o quê? Onde tem confusão, onde tem equívoco, onde tem, lógico, erros, onde tem sósias, gêmeos... E muita bateção de porta e bateção de cabeça também. Porque o personagem do Cássio é o Arnaud, um professor de literatura, que acha que a noiva, com quem ele está junto há 7 anos, numa visita a um apartamento de Paris, que eles querem se mudar, ele tem a impressão de que ela ficou interessada no corretor. Ele tem a impressão. Ele encontra com um cara... A noiva é você. Isso, a Marion. Ele encontra com um cara no metrô que é idêntico ao corretor. Só que esse cara do metrô é um ator amador.
E ele fala, eu tive uma ideia genial. Vou fazer esse cara se passar pelo corretor, ser bem desagradável, para Marion se desinteressar dele. Meu Deus. E lógico que tá tudo errado. A gente sabe que amigos são os franceses. Fora a vizinha enxerida, que é a Zezé, que ela entra sem bater. E, enfim, então assim, todos esses encontros e desencontros vão levando o Arnaud à loucura. Sim. Né? E esses desdobramentos, a peça é dirigida aqui pelo Alexandre Reineck. Maravilhoso. Ela é muito veloz, ele foi extremamente exigente conosco, ela é muito precisa. Sim. E nós temos, lógico, uma equipe que também participa lá na direção de cena, mas também participam como apoio, como elenco de apoio também. Eles entram? Entram. Mas ela precisa ser hermética. Sim. Ela precisa, então, nisso... Científica. Querido. Sabe? Sim. Porque senão a magia não acontece. E, lógico, nós tivemos aí 60 dias já com palco para ensaiar. Ai, que Nossa, bênção! E aí o Cássio ainda pediu mais leitura de mesa, então nós chegávamos 10h30, 11 da manhã, até 1h30, para dar uma folguinha, para depois começar às 14. Nós aqui. Mateuzinho, ela rápido, faz. e Jackson também, ó. Caterine. Sim. Bom, vamos falar o nome de um, que é o Thomas, que é o ator, ou o Cedric, que é o corretor de imóveis. Cedric. E ele faz o Arnaud. E ela é Marion. Que ótimo. No Procópio Ferreira. Sexta, 21h. Tá. Sábado, 21h30. Domingo, 18h30. Nós já estamos aí pela 3ª semana. Mais um sucesso. Vocês vão correr o Brasil com isso. Olha, eu torço, eu sonho. Sonho, porque assim, é o tipo da comédia, assim, a família inteira se diverte. E agora eu posso falar pra você que agora nós já azeitamos, agora nós já nos entendemos todos. Sim. Com os tempos, com as intenções, com entender também, porque a plateia é mais um personagem para nós, né? Então, esse mais recente, sábado e domingo, foi uma loucura contínua, uma loucura. Nós ficamos muito felizes, porque, lógico, você sabe, o ator, né, sempre se questiona muito, né, se cobra muito. Sim. Mas a força-tarefa fez com que a entrega tá muito bacana. Eu vou assistir. Claro que você vai. Você é mais do que nosso convidado. Já falei com o Fabinho Vilaverde também. Olha esse time. Eu vou fazer uma declaração ao Ari, porque eu assisti ele fazendo Alma Boa de Setsuan com a Denise. Era de cair o queixo. Denise Fraga. Era de cair o queixo. Que a gente vai falando aqui, vai parecendo papo de íntimo, né? E não fala que é Denise Fraga. Era de cair o queixo o trabalho dele. De cair o queixo. O trabalho do Reineck também, super premiado. Reineck, um leonino ali tentando dominar 2 piscianas, um geminiano e um virginiano. Virginiano. E vem cá, você falou uma coisa que sobre a precisão. E me lembrou muito uma coisa que o Abu Janra falava, que era o ator científico. Porque, assim, tem que parecer que está sendo feito pela primeira vez, mas tem uma ciência por trás disso. Claro. Que é você entregar aquela bola daquele jeito. E você me parece uma pessoa muito científica. Eles lá... Uma atriz, né? Eles lá me chamam de CDF, e eu concordo, porque, assim, eu não participo do processo só o meu. Desde o início eu quero estar ao lado. Eu tenho um texto que ele não é rasurado, ele é limpo a lápis. Várias vezes cheguei a atrapalhar o Edgar Benites, diretor de produção, auxiliar, né, assistente de direção. Sim. Ele dizendo, é isso. Eu falo, não, eu anotei aqui, não é isso. E o Reineck fica na sua, e ele, obrigado. Então, assim, o processo todo, eu gosto de ver os meus colegas, não é a minha cena, mas eu gosto de ver a construção da cena. Sim. Eu gosto de estar lá, eu faço anotações, tal, de repente depois eu falo, aquilo ali é tal coisa, tal, é isso que eu te falo. Por quê? Porque isso também me faz crescer como intérprete. Sim. E quem sabe como um assistente de direção. Sim. E quem sabe como uma direção, às vezes. Então isso, eu gosto de beber nessas fontes, de nós vermos o crescimento juntos. Eu tenho essa adoração, isso para mim assim é tão bacana, eu amo estudar. Sim. Então é isso, eu falo, entendi, que bacana. Eu já sei, ou às vezes eu percebo que teve alguma coisa e eu dou pitaco. Sim. Eu dou pitaco, eu levo o coió também, mas faz parte.
Mas fazer tudo isso faz com que eu, como ingrediente desse bolo, entendeu? A receita fique melhor ainda. E que você seja um ingrediente vivo dentro do bolo. Então, é isso. Né? Então, de vez em quando eu venho e falo, aquela hora, desculpa, mas tá errado. Aí o Ari, sim, pô, legal, obrigado por lembrar e tal, não sei o quê. Filigrana. Eu detalhe. brinco, porque eu sou um ator de orelha. Que é tipo assim, eu não saio da coxia. Eu vou ficar 20 minutos fora de cena. Eu sento num banquinho e fico na coxia. Eu também. Porque eu tenho que estar ouvindo tudo que tá funcionando. Eu também. E se você faz uma piada e a plateia não riu na piada, eu já me preocupo. Eu falo, porque, se essa piada que funciona todo dia não tá começando a funcionar, na hora que eu entrar, eu já sei como é que tá o terreno. Isso. É como se fosse uma viagem de barco que faz o mesmo rolê todo dia. Mas se eu não tiver ligado no rolê, eu não vou. Eu vou ser pego de surpresa. Eu não gosto disso. Eu tenho toda a minha munição ali. Eu verifico. Chata, né? Eu também sou. Verifico a minha contra-regragem 2 vezes. Sim. Então, o material de cena é o quê? É uma bolsa, é uma chave, é um celular, é um perfume. Aqui dentro, essa bolsa depois vai para lá, leva o quê? Uma toalhinha. Aqui eu tenho água 1, água 2, toalhinha. Aqui tem o esparadrapo de reserva, uma coisa do pé. Aqui tem uma outra. Qual é o outro canto que eu posso ir também, eventualmente? Pum, foi feito isso. Volto antes lá, no primeiro sinal, aí eu vejo tudo. O Ari, ele passa a peça inteira, ele dizendo, agora eu vou para cá. E faço isso. Eu faço assim também. E ele praticamente não sai de cena. Eu não faço todo dia, mas toda sexta eu faço. Porque eu fiquei uma semana sem fazer. Sim. E aí eu brinco que eu faço rapidinho. Isso, a pantomima. Sento, levanto, você lembra? Pra cá, eu faço tudo na sexta. Mas eu te falo, eu tenho um diretor de cena, o Fefo, que é maravilhoso, extremamente experiente, tudo. E ele fala, você não confia em mim? Eu falo, não, meu amor, eu confio em você. Eu só... checo de novo, isso é uma coisa de segurança que é bom para todos nós. Sim. Porque eventualmente acontece. Alguém não viu, não sei o quê, tinha que entrar no... Não, e a pior coisa que tem é você abrir uma bolsa para pegar um celular em cena e o celular não tá lá. Aquilo vai ser o fantasma que vai te incomodar as próximas 10 cenas que você... O vazio. Olha, de não e ter o celular. chegou a acontecer com a Zezé. E nesse dia, meu marido estava na plateia, o Fernando Vieira, e aí eu falei, mas e aí, o que aconteceu? Ele falou, a mímica salva o mundo. Ela, alô? Não sei o que, pegou, ué. É isso. No cantinho aqui, alô? Falou que acabou. Entrou apavorada, mas eu te falo, e eu acho que isso assim, é um ritual de respeito a mim, aos técnicos, que eles estão atentos ali e tal, ver de novo. Gente, dá uma lembrada, tem listinha... Sim. Isso, porque assim, nós somos vivos. É isso. E tudo bem se errar, né? Porque a gente ensaia pra poder lidar com o erro. Isso. Mas se eu posso me precaver, se eu posso cuidar do meu... Sem dúvida, né? Nossa, e assim, outro dia eu me dei parabéns, porque eu tenho riso frouxo. E o Ari deu uma tropeçada, mas tinha que ser na minha frente. Eu sei que eu segurei aqui... E aí o Cássio falou, eu vi que você estava rindo. Eu falei, não, eu estava rindo com os olhos, porque eu me segurei. Porque o Ari, ele tropeçou e ele entregou o tropeço. Que foi melhor ainda. A plateia riu muito, foi melhor ainda. Então, assim, todo esse exercício, esse ritual, para mim, ele não termina quando estreia. Então, ele continua, porque aí eu quero ver se ainda está científico. É isso. Se ainda está vivo. Não está nada ganho, Nunca tá ganho. Porque é isso, eu tava falando, acho que num programas atrás aqui, que é isso, às vezes o ar-condicionado não tá legal, a plateia se incomoda, então ela já fica de mau humor, e aí você tem que sempre... E não pode vender demais também, porque se a plateia perceber que você tá vendendo demais, ela fala, esse cara tá querendo aparecer. Então tem todo um limite ali que é... Eu brinco que é quase como fazer amor com a plateia. Todos os dias, exato, né? E é um jogo entre nós. Porque se você desconecta, não dá. Eu também brinco que é jogo de vôlei. Cara, não adianta. Um vai receber, o outro vai colocar, o outro vai bater. Isso pode ser numa bola de segunda, pode ser num ace, pode ser... Mas quem ganha é o time. É isso. Quem ganha é o time. Quem ganha é o time. Vamos nos olhar, vamos nos ver aqui, vamos nos ouvir, né? E é isso. E
e terminar com aquela sensação maravilhosa de ter pelo menos divertido uma pessoa na plateia. Sim, sim, mas com certeza estão divertindo milhares de pessoas, que eu já ouvi falar muito bem. Não, as casas têm sido floridas, nós somos muito agradecidos. Amém, Não amém, amém. Falando de flores, então... Boa. Porque você tem duas flores, você tem Floribela e tem todas as flores. Olha aí, menino, não tinha notado. Floribela é um fenômeno, né? Até hoje tem fã-clube de Floribela. Tem adultos como você que cruzam comigo na rua e falam, bruxa velha. Aí eu falo, tá bom, ufa. Aí eu tinha 10 anos, eu tinha 12 anos, não sei o quê. Não é legal? Muito legal. É muito legal, porque Floribela, olha, eu acho que ela foi uma... Foi 20 anos, não. Foi uma temporada? Ou Duas. Foram 2 temporadas na Band. Isso. Na Band, então e há foi 20 anos. 20 anos. 20 anos. O Johnny Massaro fazia, não fazia? 10 anos de idade. Johnnyzinho Massaro. João Vitor Oliveira também, o Ruivinho. Sim. Que tá na novela agora das 6. Ju já era uma grande atriz. Ju já tinha vindo de Angélica, tal, né? Ju. E deixa eu ver quem mais que tava conosco, pequenininho. Você era vilã. Super, Malva Torres Bettencourt. Ufa. Amei isso. Politicamente incorreta toda. Podia naquela época, né? Podia. E olha assim, nós tínhamos a Floribela tinha um bordão, né? Que era Floribela, muito mais que uma novela. E nós falamos, mas é muito mais que uma novela. Mas só sei que as duas morreram e de morte instantânea e definitiva. Que pena a menina ter falecido sem poder desfrutar da herança do pai. O quê? Que anúncio de jornal? De jeito nenhum, Ferraz. Por favor, eu te peço. Não, isso não. Isso não. Ninguém pode saber disso. Ninguém. Ninguém pode saber o quê, Mal? Trabalhava-se muito naquele polo cinevídeo. Só podia... as crianças e adolescentes só podiam entrar na parte da tarde, porque... Tem uma fiscalização que tinham que estudar pela manhã. Aqui o SBT é assim ainda. Então só grava depois da 1, eu acho. Isso, e nós adultos ficávamos 14, 15, 16 horas, mas assim, sendo felizes, gravando. Pô, Zezé Mota comigo. Sim. Deliciosa, era bom demais, gente. Maria Carolina Ribeiro, gaúcha, fazia minha filha, Maria Delfina. Muito bom. Olha, nós nos divertimos. Dedé Luiz Miranda também, que tá aí, que continua. E outros, assim, ou partiram pra música, ou para outras áreas, enfim, mas Floribela era uma febre. Sim. Era uma febre. E ainda se eu não me engano, teve um evento agora no Rio. Acho que a Ju fez um evento de um reencontro, né? Da galera, tipo como se fosse as Chiquititas, agora é da Floribela, entrou nesse momento. Achei muito legal ela fazer... Até porque tem um fã-clube bem grande. Tem. Né? Isso é interessantíssimo, porque foi um período muito legal que meu querido diretor, meu amigo, carioca do Estácio, namorador de São Paulo, Sacha Celeste, cada vez mais Celeste, e ele me deu essa oportunidade, ele me convidou, me fez fazer teste, e eu dizia, mas por que eu preciso fazer teste? Ele falou, porque a produtora, que era argentina... Tinha uma italiana e um argentino. Eles não estão acreditando que você possa ser mãe de Maria Carolina. Sim. Possa ser mãe. Sim. Aí eu falei, mas se a personagem é toda plastificada, esticada, o mais legal é que seja. Sim, exato. O mais legal, ela pode ter tido uma menina aos 16, aos 17, e era uma piruaça querendo ficar mais jovem que a filha. Então, assim, olha, que diversão, que maravilha que foi. E como é uma coisa que era adolescente, infantil, fica pra sempre, né? Eu tenho a memória da Fada Bela também pra sempre. Sim. Né? Das séries que eu assistia. Tinha uma que eu era bem pequeno, que era Família Brasil, que passava na manchete com Carlos Gregório. Nossa. Eu lembro de assistir isso deitado no colinho da minha avó. Olha isso, exatamente. Então, assim, essas novelinhas, porque assim, não se tinha a pretensão de Floribela, lá na Argentina, Floricienta, ela fazia desfile de carro na rua. Sim. Fazia desfile de carro na rua, os shows gigantescos e tal. E aí vou fazer fofoca pra você, que por que aqui na segunda temporada não pôde continuar o Roger Gobet como seu freezer?
O Freezer, é verdade. Fritzenbalden, né? Por que não pôde? Por que tiraram o Gobet? O que aconteceu? O Gobet é maravilhoso, incrível, fantástico, uma pessoa de uma luz incrível. Porém, lá na Argentina, teve algum desgaste entre o ator que fazia e a autora. E a direção, enfim. Então, na segunda temporada, não foi ele. Entendi. E aí teve que trocar o ator aqui também. Tinha essa cláusula contratual. Cara. Por mais que nós tivéssemos feito levante, campanha, motim, fizemos tudo. Escreve um especial pro Brasil, né? Que ele, sei lá, sofre um acidente, mas que de repente é encontrado. Não é? Não teve como. E aí... Sangraram o personagem aqui, que era um sucesso, né? E lá também ela... Ok, né? Eles não falam exatamente de morte, mas falam de desaparecimento. Sim. Né? Desaparecimento é quando o ator não vem mais gravar. Né? Porque se ele ainda tem mais 10 diárias, você mata ele, né? Claro, ficou encantado, né? Encantado. Não vem mais gravar. E tem muitos que acontecem em série, né? Sim. Do nada começa uma temporada, cadê? Foi viajar e nunca mais voltou. Isso. E, na verdade, na história, a Flor, lógico, né? Todos ficam completamente consternados e tal. E a história chega um príncipe. Príncipe esse que, a princípio, ela vai implicar com ele, para depois, né, descobrir que se gostam, enfim, que tem lugar ainda no coração dela para o amor. Tem uma parte muito grande de humor, uma parte muito grande. Malva ganha um crush, que é um peixeiro. Eu lembro. Maravilhoso. Guilherme... meu Deus do céu. Gil Hernandes, meu amigo. Sim. E isso era hilário. E aí, mas o que acontece? A audiência azedou. Lá também, na Argentina? Não, lá parece... Lá foi. Lá parece que rolou. Aí aqui no Brasil... Eu acho que lá teve terceira temporada, se eu não me engano. Eu lembro que a segunda temporada... Eu não lembro de assistir muito a segunda temporada. Eu lembro que a primeira foi um grande fenômeno. Foi. E eu acho que ela tinha vindo depois do Dance, da Ju Baroni. Isso, tô ligada. Aí virou o horário das novelas da Band. Isso. E aí depois de Floribela não teve mais novela da Band, eu acho. Não, talvez tenha tido uma, ou foi depois. Bom, eu não sei. Eu sei que o que acontece aqui no Brasil? A grande paixão era o seu Freezer, que era o Roger Gobet. Sim, e que vinha da Malhação como o touro da Malhação. Nossa, e ele e Ju, que eles inclusive ficaram juntos. Sim. Então ainda tinha toda essa magia e todos aqueles clipes. E ele, por mais que ele tentasse ser rígido com os irmãos, um coração, sabe, querido. E o Roger com essa energia dele de Piracicaba, fantástica. É verdade. Então, teve isso. E todo mundo pôde notar que tudo bem, vai fazer a segunda temporada desse jeito, faz, mas que tinha, assim, não pessoalmente com o ator, mas tinha com a história, né? Tinha ai, que pena, e uma certa rejeição, digamos assim. Sim. E seguindo aqui na nossa trajetória, eu vou pular lá pra frente, depois eu volto um pouquinho, mas você também faz a primeira novela de streaming, Todas as Flores. A primeira novela de streaming que foi um grande sucesso. E uma grande surpresa. A novela teria uns 180 capítulos, teve que ser enxuta para 85, alguns núcleos caíram. Sim, mas isso já na segunda temporada. Isso já quando foi decidido que ia para o streaming. Então... é verdade, porque ela seria uma novela das 8. Seria uma novela das 8, é verdade. Eu não sei se seria na sequência de Pantanal ou de uma outra novela, mas aí teve toda essa reviravolta. Eu faria uma personagem completamente diferente. Qual que você faria? Que não tava. Não tava. Seria Ilana, uma mulher que se apaixona... Depois de um casamento longo, ela se apaixona por uma outra mulher. Sim. Seria uma coisa assim... Enfim, e aí o tempo passa e não consigo falar com ninguém, aquela coisa da pandemia. Olha, vai ser desse jeito.
Porque exatamente. A gente quer saber, você tá conosco? Eu falei, eu tô. Eu que quero saber se eu tô. João Manuel, eu quero saber se eu tô, por favor. Ó, se você topar, a gente vai trocar. Ela vai ser de outro núcleo. Vai entrar para um núcleo de humor, uma perua. Eu tô. E que presente, né? Nossa, que papel. Trabalhar com a Thalita, Você cara. que botou fogo na parada toda. Pois é, mas você vê, eu estava fora de mim. Desgraçado! Ah! Meu Deus, o que foi que eu fiz? Não é? Sem querer ali, você que botou fogo na parada toda. Caramba, que loucura, né? E assim, tudo muito, muito fantástico, muito mágico. O Miguel Falabella faria o Raulzito, mas acho que a agenda não deu. Aí o João Emanuel vai lá e captura um amigo dele de muitas, Emiliano, que eu adoro, que é o Niltinho Bicudo, que eu já fiz com ele, Nelson Rodrigues, adoro o Niltinho. Então as gravações no Rio eram muito mais saborosas com a companhia dele, gravando e também nos hotéis. E você fez uma dobradinha com a Thalita incrível, né? Era muito bom, porque você é boa de levantar também, né? Olha, você corta a piada, mas você entrega ela bonitinha. Eu amo ser escada. Amo ser escada. Acho que é isso que eu te falei. O importante é ganhar o jogo. É isso. Se eu levantar a bola, e ela é muito inteligente, ela é muito safa, ela é muito generosa, estudiosa, aplicada e divertida. Nós choramos tanto abraçadas na última cena. Choramos e aí o cara falou, caramba, minhas atrizes... Não são as atrizes não, somos nós. Ai, que delícia. Muito e foi bom. um grande sucesso essa novela. Foi a primeira do streaming. Depois agora a gente já teve a da Juliana Paz, que foi um sucesso também, né? Que agora eu esqueci o nome. Mas que é ela com Vladimir Brista. Peraí. Daqui a pouco o Jackson fala pra nós. O Jackson ajuda a gente. E tem agora a Beleza Fatal. Da Camila Pitanga, Sim, tá. Giovanna Antonelli, que parece, eu vi algumas coisas já, um novelão. Que beleza. Você sabe que eu comecei a receber, né, os episódios e tal, e não sei o quê, e comecei a ler tudo. Quando a novela começou, e eu fiquei louca com a novela, eu falei, não, parei de ler, quero assistir. Vou ver, eu também. Eu assistia todos de uma vez. Quando eu chegava na quarta-feira, eu assistia todos. Eu falei, não, vou parar com isso. Pedaço de Mim, a da Juliana Paz. Boa, obrigado. Muito boa. Obrigado, Jackson. E aí eu comecei a fazer, peraí, calma. Vamos saborear isso com parcimônia. Vamos fazer igual a novela de antigamente. Né? Porque mas o povo já comentava tudo. É difícil, mas eu também não devorava tudo de uma vez, né? Porque senão você tinha que esperar até a outra quarta. Como é que você vê, então, como espectadora, essa diferença de antes para agora? Como é que você consome novela hoje? Olha, eu gosto de ver na TV. Gosto de ver na TV, assim, sinceramente, eu gosto da tela maior. Tá? Eu adoro ver. Eu sou comentarista de novela. Se eu estivesse sentada com o Fernando, a gente comenta o tempo inteiro. Duas comadres. Mas eu também sou comentarista. Eu adoro comentário. Eu falo, gente, esse palácio a pessoa faz ding-dong. Não tem um interfone. Não, campainha em novela me irrita. Porque ninguém tem educação. É ding-dong, ding-dong, ding. Pô, você tá apertando 3 vezes. Eu tô terminando de... Calma. E quem será? Mas não tem um porteiro nesse prédio, né? Cheio de seguranças. É verdade. Enfim. E sempre... Você? O flagra, né? Entrou igual o Missão Impossível no prédio. E o que é muito engraçado também, assim, gosto de novela, gosto de assistir a novela como telespectadora, mas também assisto como colega, me divirto também, para ver os calangos. Falei, eita, quase que esquece o nome do personagem. Ou então só repete o nome. Ale, sabe o que é, Ale? O negócio é o seguinte, Ale, eu falo, gente, tá aí seguro. Tá procurando texto. Tá procurando mas vamos lá, vamos nos divertir. Erro de conte, essas coisas que são saborosas para nós. Mas tem uma coisa que hoje em dia me incomoda um pouquinho, que é a novela para fazer meme. Que na nossa época podia até ser o gancho para dar para revista, talvez. Tá. Mas hoje tem a novela para fazer meme. Então tem aquele núcleo que é só ceninha de meme de internet. Pode ser uma técnica para poder engajar, mas quando eu percebo isso, que ela não tá ali dramaturgicamente ajudando a contar a história, tem bastante, né? Me incomoda. E alguns bem gratuitos. Bem gratuitos. E assim, já pode virar um meme normalmente, do que vai dizer, do texto. Tieta é meme o tempo inteiro. Nossa.
E com texto, com dramaturgia. Texto. Nossa, é bom demais, né? Bom demais. Avenida Brasil também, o festival de memes com textos fortíssimos, né? Ditos pela Adriana Esteves de uma forma magistral, né? Bom, e todos eles, enfim. Me serve, vadia! Adoro! Nossa, bom demais. E assim, então assim, tudo bem, eu acho muito legal o streaming, que te dá essa possibilidade. Às vezes fala assim, nossa, me perdi. Eu vou dar uma pausa, vou servir um jantar, vou fazer uma coisa. Ah, não, vou deixar para mais tarde. Eu acho saboroso. Sim. Mas eu gosto de ver a novela. E é engraçado que, via de regra lá em casa, eu falo assim, queria ter visto meu marido. Ué, só voltar. Eu falo, não, deixa. Ué, perdi. Deixa. É só voltar. Não, já passa em lembrança. Porque novela tem isso, quando a cena é muito boa, passa em lembrança, né? Eu perdi aquela cena do casamento. Depois, 3 capítulos depois, o cara tá lá pensando, porque lembrando do casamento. Mas assim, porque eu falo, também não quero que seja uma coisa que possa ser saborosa, um entretenimento, de eu falar, peraí, né? Vou voltar pra gente ver. Não é isso. É novela de gostar da história. Ela é feita pra isso, né? Ela é feita pra você assistir comendo, batendo papo. Exatamente. Né? Vem de novelo, né? De enrolar. Né? Eu acho que a gente tá caminhando aí pra umas boas novelas de streaming. Eu sou saudoso da Era de Ouro. Eu gosto daquilo. Deu tipo, parei de jogar bola porque vai começar o Uga Uga, né? Não, que eu adorava. querido, e amo Vamos pra casa. Olha, amo assistir o canal Viva. Também. Nossa. Cara, o Viva e Tieta, eles estão provando que a novela de antigamente ainda dá Ibope. Claro que sim. A Tieta bateu a novela Mania de Você recentemente. Ui! À tarde, acho que ela bateu 20, a outra tava entre 20 e 22. Então, é assim, e lógico, né? Nós entendemos toda a modernidade, nós entendemos a tecnologia, nós entendemos tudo. Só que, a meu ver, tá? E é tão somente a minha humilde opinião, por favor, não vai aí nenhuma crítica azeda nem nada, é só da minha observação. Acho que novela é novela. Então, quando assim, uma coisa é, tudo bem, o audiovisual cresceu demais, com muito recurso bacana, mas eu gostava da novela mais simplista, mais novela mesmo. Sim. Então, quando hoje tem uma coisa que é muito cinema demais, muito take demais, quando na hora eu queria ver, só ver a reação deles. Sem mão, né? Sem penumbra. Eu só queria ver o olho do Zé Maier. Isso! Né? Novelão mesmo. Novelão. Ele vai pegar ela ali. Senão, assim, aí fica o detalhe do detalhe, você fala... tava tão bacana a cena dela de emoção. Tava tão bacana aquela cena de briga. Mas editada demais. Mas não sei o que demais. E às vezes você fala, pô, deixa assim. Deixa aí, bora ver. Deixa a Laura Cardoso aí, assim. Tem uma frase da Imara Reis, né? Que foi minha professora. E aprendi muito com ela que ela falava assim... Quando corta pro abajur e não bota a reação do ator, a gente quer morrer. E quem faz cinema corta pro abajur, porque no cinema o abajur é maneiro. Ele conta uma história. Mas no cinema é um negócio gigantesco. Na novela você tá aqui. Nossa, ela vai contar. Aí vai, sei lá, pra uma janela, pra uma coisa. Sim. Ou vem debaixo da mesa e pega um take de queixo. Uma câmera que tá movimentando muito também. Poxa, gente. Eu acho que também tem uns momentos, claro, de clipes, de drones, fantástico. Sim. Tudo maravilhoso. Mas cena. Cena de revelação. Nossa. Ela não é sua mãe. Close. E eu vou te falar, eu agradeço demais, porque em Império tem uma conversa da Beatriz Bolgari com o marido, com o Cláudio Bolgari, quando eles conversam entre eles, mas para revelar que ela sabe que o marido é bissexual e soube desde o início, não foi enganada por ninguém, ela ama aquele cara com quem ela está há 30 anos, que tem 2 filhos grandes e que esse é o amor deles. Ninguém tem nada a ver com isso, é desse jeito. E é uma cena grande e foi feita assim de prima. E foi maravilhoso. E aí o Agnaldo aparece um dia lá e diz, beijo tuas mãos. Nossa, eu tremendo. Sabe, de falar... Vou me emocionar aqui. Então, e falar tanto o Rogério Gomes, o Papa, como o Pedrinho Vasconcelos, eles deram de presente os atores. Aqui. Sim. Não vamos inventar. Não teve nada. Foi lindo, foi sutil, foi bacana. E polêmica, uma personagem muito polêmica. Sim. Eu ouvia muita bronca na rua. Como é que você admite? Como é que não sei o quê? Eu falo, essa é a história deles. Essa é a história deles.
E o Joaquim fazia muito bem o filho revoltado, homofóbico. Né? Homofóbico. Nossa, se entregou muito, muito. E foi incrível o conflito dessa família. Sim. Né? Sim. Até então ele estava dentro do armário e... Eu agora não lembro se ele fica com o menino ou se ele fica com a esposa. Fica com o menino. Que ele fazia triângulo com a Adriana, que eu era casado com ela na época. Né? Era o Kleber Toledo, a Adri e o Zé. Então, ela... Mas eu achava que ele voltava pra esposa. Eu não sei por que fiquei com isso na cabeça. Não, eles ficam amigos. Super amigos. Eles falam, só nós vamos entender o nosso amor, que ele se transmuta, se transforma. Só nós vamos entender, ele é só nosso. E ela fala, eu quero que você seja feliz. E ele termina assim. E eu achei muito bacana. Sim. Eu achei muito... Aí ela também começa a namorar e gravei com meu cunhado, Carlinhos Vieira. Carlinhos entra na trama para ser o namorado de Beatriz. E o Aguinaldo sempre à frente, né? Isso eu gosto de puxar a sardinha pro Aguinaldo, porque você pega a Tieta, os diálogos lá atrás, ele tá sempre à frente do tempo dele. Você pega Império, ele traz isso. Pega, acho que Duas Caras, Senhora do Destino. Gente, é o seguinte, as pessoas acham que é militância. Não é militância. A vida real ela é muito mais brutal que tudo isso. Exato. Tá bom? Exato. As pessoas dizem, isso não existe. Existe muito mais do que você imagina. Existe muito mais e nós não temos nada a ver com isso. Como as pessoas se vivem com relação aberta, semi-aberta, fechada, trancada, né? Pluri, o que quer que pan, o que quer que seja. É o poliamor. Poliamor. Enfim, que os acordos se façam e que sejam honestos entre si. Exato. E outra, que a novela ela expõe a realidade das famílias, a realidade da hipocrisia, a realidade né, de outros nichos. E as pessoas falam, eles ficam panfletando. Não é panfletagem, é um retrato da sociedade. Esses dias eu vi alguém falando que X-Men virou mimimi. Gente, X-Men é uma história de pessoas mutantes que sofrem preconceito por serem mutantes. Sempre, essa foi a premissa desde quando acabou a guerra, quando ele foi falar a história dos judeus na época, né? E aí hoje, tá muita militância. O que é isso? Eles são mutantes. É o enredo de X-Men, né? E é isso, as pessoas querem, às vezes, falar que o Aguinaldo é militante. Não! Né? Nossa, olha, um conhecedor da sociedade, um conhecedor da vida, um roteirista, um escritor audacioso, criativo. O cara criou Tieta, criou Nazaré. Gente, né? Criou a altiva da Eva Vilma. Então... Como eu amava aquela personagem da Eva. Que maravilha. Né? Que falava meio inglês. Ótimo. Oh my God. Hello. Né? Maravilhosa. Não, caramba. E outra, é uma obra de ficção, por favor. É entretenimento, mas é arte, é cultura, é lazer, é educação. Também. Muitas vezes é isso que esse chacoalho que a novela dá é que traz luz a outras questões que estão extremamente sérias. Não é? Sim. Então, eu acho assim... Mas, antes de mais nada, é entretenimento. Sim, é isso. É igual Shakespeare. Sim! Shakespeare era feito pra gente comer frango e conversar, né? Isso. E a novela também. Né? Hoje em dia é o Shakespeare, Daqui a pouco você vai falar um dia lá na frente, olha, o Aguinaldo Silva, claro. Grande dramaturgo brasileiro. É isso. Que não pode também levar tão a sério, até porque o produto é esse, né? Exato. Ai, que dor, estamos chegando no final. Que bênção, que delícia! Tem uma última pergunta pra você, mas assim, pra você me dizer, não da obra em si, mas da tua vida, qual foi o teu momento mais feliz dentro da dramaturgia? Momento que você falou, tô plena, qual foi a novela que você estava fazendo? Eu posso te falar sem dúvida que Beatriz Bolgari de Império, para mim, foi um presente. Foi uma benção fazer uma novela de um autor que eu tanto admiro, que é o Aguinaldo, com um núcleo fantástico ao lado desse colega meu que eu respeito, amo, admiro, aplaudo, que é o Zé Maier. E que contamos uma história com muita paixão. Várias vezes nós fizemos pedidos à direção para
adaptar de um jeito, mudar de um pouco, fazer de uma certa vez, saborear tudo isso, viver tudo isso. Então, assim, e a repercussão que teve, né, de uma personagem que foi muito polêmica, mas que eu defendi bastante e fiz apostas, fiz algumas apostas bem arriscadas, mas eu falei, que bom que a direção me permitiu isso, que bom que eu segui a minha intuição. Aí, ó. E aí eu realmente fiquei muito satisfeita com o resultado, com o aprendizado, com todos. Então eu tenho, como novela, eu tenho a Beatriz Bolgari num patamar altíssimo, apesar de amar muito os personagens, gostar muito, mesmo Malva, que era um infanto juvenil fantástico, mas e outras tantas personagens e tal, mas essa ela tem um lugar, E tem um brilho, eu te perguntei porque eu queria lembrar, tem um brilho no olhar ali, e também da sua maturidade, da sua experiência de estar dominando. Exato. Olha, o que eu mais gostei durante todo esse processo foi do meu destemor, meu despudor. Sabe, assim, às vezes até a direção falava, não, eu acho que ela não pode ser cordata. Ela é maior. Não sou eu, é ela. Sim. Ela compreende isso, ela está vendo que aquele homem está numa aflição pessoal, ela tem a consciência expandida, ela não vai criticar e, sobretudo, não vai julgar, e ela vai defender. Ela sabe os tempos. É uma mulher cinquentenária já, menopáusica, já uma mulher centrada. Deixa que ela está nos guiando. E eu falo, Beatriz Bolgari, você me levou para um lugar fantástico. E eu tenho muita gratidão mesmo. E quero mais personagens assim, entendeu? Que sejam realmente assim, que nos agitem, que mexam conosco, que nos tragam mais reflexões. Sim. Né? Eu acho bacana, como você falou, a peça é bacana quando você conversa depois na pizza e tal, mesmo que discorde. Exato. A discordância tem que existir também. E é bom que te pinique, é bom que te provoque, é bom que traga também um pensamento bacana, várias vezes, imagina, eu amei Rock Story só para sim. E convivi bastante com o Paulo Betti. Foi uma experiência maravilhosa, porque o Paulo... Eu ia trazer Rock Story, mas não coube no meu poema aqui, Rock Story. Não, tudo bem, meu amor. Né? No Rock Story não coube. Mas você me entregou muito mais do que eu poderia imaginar, eu fico grato. E assim, eu conversando com o Paulo sobre várias coisas, sim, em vários momentos, ao ouvir o Paulo, a entender, a prestar atenção, eu mudei de opinião. Eu falei, olha que grandeza, estamos orgânicos, vivos... E aprendizes sempre. E nem tudo é rígido, né? E nem tudo é só acordo com aquele princípio que você tinha há um tempo atrás. Você pode procurar saber, se informar, até saber que o que você sabia não era exatamente daquele jeito, né? E assim como você, se formar em mais cursos, expandir seus horizontes, exato, conhecer mais pessoas, conhecer mais lugares, conhecer mais métodos, e na nossa arte também. Porque é vivo, o programa é vivo. Eu me intero para estar vivo aqui, para estar conversando com você, para estar falando sobre espiritualidade. E não é que eu sou especialista de nada, eu estou aqui aberto para conversar. E isso que você foi falando da Beatriz, vou falar aqui agora de coração, me deu uma saudade de ver o Zé em cena. Nossa. Agora nós temos só na reprise, né? No Sim. História de Amor. Tieta também. Lógico! Tieta, História de Amor. Viver a vida no Viva. Ele tá em todos os lugares. Ele é maior que muita coisa. Só que o Agnaldo Silva convidou ele para fazer a próxima novela. E eu não sei se isso é verdade ou não, mas parece que ele não aceitou. Vou começar uma campanha Aceita Zé. Volta Zé. Não, e Zé também aposta sempre em teatro, né? Então sim, eu espero que muito em breve ele esteja de volta num grande musical, que ele é... Violinista no telhado, maravilhoso. Talentosíssimo, muito legal. Então, é isso, experimentar, sim, testar, sim, né? Sim. E com essa alegria, com esse amor, com esse brilho,
Né? Obrigado por ter contado um pouco da sua história, que é linda. Eu te agradeço. Então, só para falar sobre teatro, eu vou me gabar, sim. Me gabar porque eu sou cabotina. Eu não posso falar de uma peça de teatro, mas eu posso falar da felicidade de ter sido dirigida por Bibi. Então, eu digo que eu sou Tribi. Eu fui dirigida 3 vezes pela Bibi Ferreira e isso... Independente da peça, para mim, foi assim, uma mega cena acumulada. Com certeza. Como atriz. E isso também mostra o teu ofício, o teu amor pelo ofício e pela ciência do ofício. Ela dizia, você tem bichinho do teatro, deixa o bichinho aí. Então vamos lá, você tá no Procópio Ferreira, vamos de novo. Vamos. Uma ideia genial. Uma ideia genial. Com Cássio Gabos, com Ari França, Zezé Barbosa e eu, no Teatro Procópio Ferreira, aqui em São Paulo, Rua Augusta 2823. Sextas-feiras, 21 horas, sábados, 21h30, domingos, 18h30. É cedinho, sai rapidinho, 1h10 de peça. Se bobear, nós fazemos para 1 hora. E com certeza você vai rir muito. Essa garantia eu posso dar. Eu sei. Queria te agradecer de novo. Obrigado. Te agradeço, Alecontini, comunicador maravilhoso, inteligente, completo e tão simpático. Obrigado, meu amor. Te agradeço. Obrigado por conduzir a gente nessa viagem à era de ouro das telenovelas. Então, muito mais programas como esse nós vamos ter esse ano para poder mostrar que o Brasil mudou, mas o nosso amor não. E nem a audiência. A Tieta tá bombando. Brasileiro é noveleiro. Brasileiro é noveleiro, sim. Queria agradecer aqui o pessoal do Plot B, Jackson, que tá fazendo até o assistente do estúdio aqui, ó, mandando, jogando coisa na tela, tá arrebentando aqui. Obrigado, Jackson. Obrigado, Matheus. Meu diretor, Fábio Vilaverde. Fabinho! Te amo. Obrigado, te amo. E é isso, pessoal. Vamos aproveitar então o programa de hoje aqui e começar a pensar o que a gente quer para nossa vida, né? Não foi à toa que essa grande atriz começou a trilhar um caminho. Em algum momento ali ela pensou e falou: vou dar a minha cara, vou fazer isso, vou enfrentar os meus medos até chegar aqui. Então o primeiro passo sempre é na segunda-feira, eu digo. Então você, mas eu já não tenho mais idade para começar uma profissão nova. Besteira. Começa a estudar. Começa a ler, começa a devorar e realiza o teu sonho, porque a vida é uma só, meu amigo. Namastê. A gente fala de reencarnação, mas é agora. O momento é agora, então vá viver o teu propósito. Obrigado pela audiência, pela preferência e um beijo do gordo! Namastê.